Estamos de volta, segunda temporada de Liga da Política, Cissa. Isso aí, especialíssima. Nosso Coisa retorno. boa. Estamos voltando, descansados agora. Descansados. Esse ano sem treta, sem confusão, por favor. Com certeza. Isso aí a gente não garante. muito, Com né? certeza. Ari- Passamos de fase. Ari, Sabe por que eu não favor, garanto? viu? Porque tem uma pessoa aqui que já tá de volta, gente, entendeu? É bom sempre a gente falar para o entrevistado. Nosso entrevistado veio lá de Alagoinhas. Meu né? Deus. A terra da água boa. Sim. Quem vai para Alagoinhas bebe daquela água, se apaixona pela cidade. Eu bebi daquela água por um ano, tenho certeza Mas que diz que lá tem apaixonante. outros atrativos também, não só a água, viu? Porque transformam a cerveja com a água boa. Se a água não fosse boa, a cerveja não era boa. Estamos aqui com Radiovaldo Costa. Meu amigo, um prazer enorme tê-lo aqui. Aqui é o Liga da Política. O Liga da Política é coisa tranquila, você pode ver, o papo descontraído. Cissa Chagas, Ari Mesquita. A gente daqui a gente só vai falar de política, meu amigo. Ano par, ano de eleição, ano bom, ano de eleição. Esse é o ano. Então, ano que as pessoas precisam se posicionar, Eu, né? eu acho que temos um prefeiturável aqui na mesa. É mesmo? Ele vai dizer pra gente aí. Temos um prefeiturável aqui na mesa. Mas antes, Radiovaldo, eu queria começar essa segunda temporada e eu quero provocar os nossos entrevistados antes de você contar a sua história pra gente. A política é direita, esquerda. A política tá do lado direito e do lado esquerdo. É o azul contra o vermelho. É aquela confusão. Eu queria saber, você, dentro desse processo político, você está em que parte dessa régua aí? Me conte. Bem, agradeço, né, o convite de vocês, Paulo, Cissa, Ari, e a vocês que estão aí acompanhando o programa, que acompanham a Liga da Justiça, a Liga da Política. Eu gosto da Liga da Justiça, viu? Mas Nós aqui a gente também. faz justiça também. Nós viu? também, nós Aqui também. a gente faz justiça. Mas gostei do nome criativo e parabéns pelo trabalho que vocês fazem, pelo convite. Estou aqui à disposição de vocês, mas já começando respondendo essa pergunta, Paulo. Eu sou esquerda desde que nasci. Visto vermelho, minha primeira roupa foi vermelha. Mas eu me considero nesse espectro da política, né, que geralmente é definido entre esquerda e direita, e aí tem ainda centro-esquerda, centro-direita, centro, tem várias, extrema-direita, extrema-esquerda, são várias ramificações ideológicas que tem aí, mas eu sempre militei na minha vida, desde a juventude, no espectro da esquerda, né? Eu não comecei a minha militância num partido ou uma militância política partidária. Eu comecei a minha militância no movimento sindical. O movimento sindical geralmente está no espectro ideológico à esquerda. Hoje você é diretor do Sindipé. Do Sindicato dos Petroleiros da Bahia. Eu entrei muito cedo ali na Petrobras, em um momento, inclusive, de muita efervescência política, que foi ali logo depois da ditadura militar, né? Um momento que as liberdades, né, vinham mais à tona, liberdade de opinião, você não tinha todos esses mecanismos tecnológicos que a gente tem hoje, mas você podia se posicionar, você podia falar o que pensava, o que pensa, enfim. E era um momento de surgimento, inclusive, recente do PT. O PT tinha 5 anos que foi criado. A CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, tinha 2 anos. A CUT fez 40 anos no ano passado. Tinha 2 anos que tinha sido criada. O meu sindicato, que eu comecei a militância sindical e, consequentemente, política, porque você não tem como fazer a militância sindical sem fazer a militância política. Sim. Então, era um sindicato também que se filiou à CUT, mas já era um sindicato que vinha de uma estrada, e os petroleiros, enquanto categoria, ainda tem esse adicional. Os petroleiros sempre foram uma categoria muito política, ativamente falando, né? Nós tivemos deputados federais, nós tivemos vereadores, nós tivemos deputados estaduais, nós participamos ativamente contra o golpe militar de 64, tivemos companheiros presos, demitidos da Petrobras, o nosso sindicato sofreu intervenção militar. Então, isso fruto justamente da militância política que a categoria petroleira sempre participou. Então, eu caí de paraquedas, né, através de um concurso público nesse cenário. Mas mesmo antes de cair nesse cenário propriamente dito, um pouco antes, eu vim de uma escola federal, eu estudei na Escola Agrotécnica Federal de Catu, né? Eram as escolas agrotécnicas que hoje mudou, chama-se IF Baiano, né? E essa escola para mim foi de fato
uma escola não pelo aprendizado das matérias, enfim, mas pelo aprendizado das dificuldades, de compreender melhor a vida. E isso se deu por uma coisa muito interessante, porque eram uns 300 alunos, e também ali, eu entrei na escola ainda na ditadura militar, o presidente era o Figueiredo, só que tinha um detalhe importante, é que eram 300 alunos de dezenas e dezenas de cidades, de outros estados. Então você tinha várias opiniões, pontos de vista, percepções, e isso você tentava compreender melhor um pouco a própria sociedade. Porque você tinha pessoas de classe média, pessoas de classe mais humilde, você tinha pessoas de pais analfabetos, de pais que estudaram, você tinha várias realidades e que a gente interagia. E isso eu coloco como um pilar importante de ter me levado, porque não é somente o fato de eu ter entrado na Petrobras e no sindicato, mas o fato de ter ido principalmente para o movimento sindical, de ter ido para a militância de esquerda, veio muito a partir dos meus 3 anos na Escola Agrotécnica Federal de Catu. E Alagoinhas? Como é que Alagoinhas entra na sua vida? Bem, Alagoinhas nasci em Alagoinhas, minha vida toda foi praticamente Alagoinhas, nunca me mudei de Alagoinhas. É aquela cidade, como você disse, a gente fica lá preso, né, nas raízes. E a família toda do meu pai, principalmente, é toda de Alagoinhas. A de minha mãe não, mas a do meu pai era uma família natural de Alagoinhas. E eu estudei próximo ali em Catu, né, Sim, bem pertinho, bem pertinho. mas era um estudo, era internato. Você morava na escola, naquela modalidade. E é interessante, né, que eu não queria estudar na escola, porque assim, quando adolescente, trazer aquela realidade, você sair de casa e morar numa escola que você não conhecia ninguém, sabe? É diferente de uma escola que você vem estudando com as pessoas. Isso, você chegava, tinha algumas pessoas de Alagoinhas, mas você não conhecia ninguém. Mas meu pai é que ele colocou força assim para que eu fosse para essa escola. 6 meses depois, para mim, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Foi ter ido para a escola. Eu não queria ir, mas meu pai me obrigou. Eu fui porque meu pai insistiu que eu fosse. Foi o momento que você se afastou de Alagoinhas, só foi esse período. Aí eu descobri que o mundo começava e terminava nessa escola. Então, foi para mim uma experiência fantástica. Depois veio a Petrobras. Eu queria ser professor, porque minha mãe, já falecida, era professora. E eu sempre gostei de ler muito. E eu queria ser professor. Aí meu pai foi lá, me inscreveu no concurso, ele que me inscreveu no concurso da Petrobras que teve. Eu não queria, não sabia nem o que era Petrobras, não tinha nem noção, nem ideia. Tinha turma ali que trabalha na Petrobras, na região, que Alagoinhas é uma área petroleira, aquela coisa toda, mas não tinha um mínimo de noção, interesse, zero de trabalhar na Petrobras. Mas meu pai, não, você vai fazer, eu quero que você faça. Eu então fiz. quem tinha a visão de mundo era seu pai. Era meu pai. Aí o político da casa era seu pai, né? Orientou bem. Fui o 3º colocado no concurso. Isso porque eu não queria fazer, né? Aí entrei na Petrobras. 6 meses depois, meu amigo, não queria sair dali pra nada do mundo. Ou seja, meu pai acertou de novo. Me botou em um local que de fato eu descobri, e sem sombra de dúvida, assim, uma das grandes experiências da minha vida é esses 37 anos de Petrobras, sabe? E para quem não queria ficar, né? Para quem não queria ficar. Foi muito bem orientado. Tive a oportunidade de conhecer a Petrobras do Rio Grande do Sul até o Amazonas, conheci a Petrobras no Brasil todo, as instalações. Por conta do sindicato. Por conta da atividade sindical, né? Enfim. E Alagoinhas sempre foi o meu ponto de partida, né? E o ponto de retorno. Os amigos da adolescência, da infância, da vida, as vizinhanças, eu morei em vários bairros de Alagoinhas, os familiares, aquela coisa toda. Alagoinhas, eu me adaptei a continuar em Alagoinhas. Qual é a região? Para deixar os outros bairros com ciúme. Qual é a região lá que é do seu coração? Não, eu tenho assim um coração que assim o momento mais intenso que eu vivi foi a região de Alagoinhas Velhas, na Inocop 1. Eu cheguei lá na Inocop 1, eu fui um dos primeiros moradores da Inocop 1, porque meu pai se mudou para lá, né, na época. É um conjunto habitacional e de uma área ainda muito virgem, assim, do ponto de vista de habitações e tal. E a gente foi um dos primeiros moradores, de 100 casas. Então, assim, os amigos mais antigos que eu tenho são da Inocop 1.
certo? Assim, a vivência, inclusive, também política, de diversão, de tudo, é da Enocopion. Então, a Enocopion, para mim, foi, assim, uma experiência de conhecer pessoas de fases da vida que você viveu. Então, eu considero aquela região que envolve Alagoinhas Velhas como uma região, assim, para mim, que tem um marco. Apesar de eu ter morado em outras regiões, em outros locais, mas a Enocopion tem essa característica. Então, Alagoinhas é uma cidade que eu amo, uma cidade que eu, assim, torço para que a cidade cresça, que a cidade se desenvolva, que a cidade cresceu muito, inclusive, nesses últimos anos. Alagoinhas deu um crescimento muito maior do que qualquer cidade circunvizinha, Sim. certo? Então, claro que ainda a gente tem muitos problemas estruturais, antigos, Chegam novos. junto com esse crescimento, né? Chega junto com esse crescimento. Quando o crescimento chega um bocado de problema junto. Mas enfim, então foi isso, minhas experiências rapidamente aqui falando desse Mas me conte mais sobre você, vereador lá em Alagoinhas. 2 Como é vezes que- vereador, né? três 3 Três vezes. vezes. Porque na verdade, assim, minha militância ali toda na década de 80 e 90 foi sindicato. Eu sou também apaixonado pelo sindicato. Eu diria para vocês que eu estudei na escola de Catu, cursei 3 universidades diferentes, apesar de não ter concluído 2 delas, né? Sempre estudei em escola pública. Eu só estudei, na verdade, 2 anos em escola particular, né? Isso é importante porque a gente tem uma percepção na sociedade de que as pessoas assim que chegam a algum patamar na vida, Sim. do ponto de vista social, de um emprego fixo, né? Enfim, aí as pessoas acham que são pessoas que vêm de famílias com algum tipo de poder, de riqueza e que também de estudo em escolas particulares. O cara trabalha na Petrobras, não, esse cara aí estudou a vida toda em escola Mas o nível de particular. escola pública de alguns anos atrás, que eu não vou ser indelicado dizer, já muitos anos, alguns anos atrás, era muito mais elevado do que uma escola particular. Inclusive, eu lembro que minha mãe fala que tinha até francês, né? Tinha Hoje, francês. Tinha aula de várias Minha mãe fala línguas isso também. que hoje Mas em assim, dia mas o tem um- ensino público ele não Mas tem. tem um detalhe, assim, ó, eu lá em Alagoinhas tem uma escola muito renomada a nível nacional, a nível estadual e até quase que nacional, que é o Dínamo. O Dínamo é uma escola assim top de linha. Sempre teve lá o Dínamo como escola. E na verdade eu estudei porque minha mãe era professora e professora daquela professora que era antiga professora que não tinha nível superior. Isso, normal que A chama, chamada né? normal, Isso. exatamente. Ela só tinha um ensino médio, o 2º grau antigo. Ela não teve nível superior. Mas era com aquelas que o povo aprendia, né? Aprendia. Na palmatória, E era né? professora do primário, né? Ela é professora do primário, do Estado, do governo estadual. E meu pai era policial militar. Também faleceu recentemente. Ele era policial militar. Então, assim, nós não éramos de uma família rica, né? De uma família de empresário, de comerciante, de fazendeiro, de coisa do tipo. Era policial militar e minha mãe professora. Trabalhadores, né? Trabalhadores Normais. normais. A mãe de meu pai, a mãe de minha mãe, quase que semi-analfabetas, né? Não tiveram oportunidade de estudar. Os pais deles também não tiveram oportunidade de estudar. Famílias de muitos filhos, né? Que era também uma tradição lá daquela época de 50, 60 anos atrás. Meu pai foram 7 filhos, 7 irmãos, com ele 7 filhos da minha avó materna. Por pai de mãe, 5 filhos. Então, e não eram também famílias ricas. Minha avó vendia mingau na porta de casa. Eu gosto de mingau porque eu aprendi a tomar mingau com minha avó. Entendeu? Mingau de arroz, mingau de tapioca, mingau de milho. Então ela vendia mingau, ela tinha uma casa do lado de uma oficina, Dona Joninha. Todo mundo ia na porta de Dona Joninha comprar mingau. Então, não eram famílias ricas. Mas, assim, então, na verdade, talvez eu não tive a oportunidade, eu concordo com você, com sua tese, eu acho que tem uma relevância, mas também não estudei em escola particular porque não tinha dinheiro para pagar. Entendeu? Não tinha dinheiro para pagar. E no meu caso, somos 5 irmãos. Entendeu? Tinha que ser pra 5, né? O meu pai foram 5 irmãos e minha mãe. Então, não tinha, no meu pai não tinha, mesmo sendo policial, tendo um emprego formal do Estado, e minha mãe também sendo professora, não tinha condições de bancar. Então, a gente estudou escola. Somente 2 anos que eu estudei escola particular, porque meu pai foi ser delegado naquela época, o delegado calça Ad hoc. curta.
né? A DOC que chama, que é nomeado, você é delegado. 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 Pois é, ele é delegado, ele gostava de ser delegado. Ele foi delegado em várias cidades da região. Então, isso tem um problema, porque toda hora a gente, volta e meia, se mudava. Era um ano de sendo delegado, Ia para outro ia lugar. pra casa. Mas minha mãe, que sempre diz, não, vocês têm que estudar. Só tem futuro se estudar. Então, o que é que ela fazia? Como a Lagoinha era maior, eu ficava morando com minha avó, a mãe de meu pai, para estudar. Porque a gente ia para cidades pequenas, a Cajutiba, na época eram muito pequenas, Aporá, Inhambupe, Olindina. Meu pai foi delegado de estudo ali. E aí, a gente foi para uma cidade chamada Cajutiba. E essa cidade tinha uma escola particular muito boa, até hoje tem. Padre José de Anchieta. Uma escola referência. Tinha seu Oswaldo, que era o dono da escola, morreu recentemente. Eu tive lá antes, inclusive, do falecimento dele. Ele não reconhecia mais ninguém. Mas fui lá, tive lá, fiz questão de ir, porque eu estudei a 5ª e a 6ª série. Meu pai foi delegado 2 anos de Cajutiba. Era considerado uma escola boa. Aí minha mãe e meu pai fez um esforço e me botou nessa escola. Mas fora isso, eu só estudei em escola pública. E isso me orgulha, na verdade, porque eu acredito no público, né? Eu acredito no serviço público. Mesmo que a gente tenha problemas e tal, mas o serviço público, por que eu acredito no público? Porque o público é público, é de todo mundo. Eu tenho que acreditar naquilo que é de todo mundo. O que é de fulano de Beltrano é de fulano de Beltrano. Então, eu acho que a educação pública, ela é importante, ela tem que ser investida, mantida, melhorada. A saúde pública. Aí, antes que você me pergunte, um de vocês me pergunte, já vou responder. Tá, beleza. E seus filhos estudam em escola, ou estudaram, ou estudam em escola pública? Não. Meus filhos estudaram, eu só tenho uma filha, na verdade, que ainda estuda, em escola particular. Mas porque eu tive uma condição que meu pai nunca sonhou em ter. Nunca sonhou em ter. Então, se eu tenho essa condição, eu acho que, inclusive, é justo eu colocar eles numa escola particular, porque eu proporciono, inclusive, para as pessoas que não têm condição, uma vaga no público. Uma vaga no público. E os estudos que porque se eu coloco uma filha minha no público, eu estou também tirando uma vaga de quem precisa. Porque o público, infelizmente, não é para todos. Deveria ser. Né? Deveria ser. Então, não é que eu desmereça o público, mas eu sou defensor ferrenho da educação pública. Os professores da educação pública são os mesmos que ensinam nas escolas particulares hoje. Você pode ver. Todo mundo lá tem doutorado, tem mestrado. Eu conheço vários professores do público. O cara tem pós-doutorado. O cara é crânio do crânio. Sim. Os professores que eu tive na Escola Agrotécnica Federal de Catu pública, nunca na vida eu vou encontrar professores como aqueles. Professores fenomenais. Então, o público tem que ser protegido e valorizado. Eu acabei até saindo um pouco da conversa, deu uma arrabiada aqui. Não, mas é isso mesmo. Porque esse assunto me interessa, porque, assim, ó, eu quero deixar... As pessoas estão aí acompanhando, têm filhos e tal. Assim, que é preciso... Primeiro, só há possibilidade de ascensão, de crescimento na sua vida pessoal através do estudo. Ou então você ganha na Mega Sena da virada. Não é para todo mundo. Raridade. Não é para todo mundo. Ganha 3, 4, 5 pessoas. E olha lá. Então, já que eu, inclusive, não jogo na Mega Sena, vocês nunca vão ver meu nome aí na Mega Sena como ganhador. Então, e meus filhos, enfim, eu acho que a gente tem que investir na educação. Então, eu sempre acreditei e devo isso à minha mãe, de acreditar na educação. Esse incentivo, né? Como instrumento de transformação social. E com relação às faculdades? Você falou que cursou 3, não concluiu 2 delas. Todas. O que foi que você cursou? Quais foram? Eu cursei economia, cursei história e cursei... Porque meu sonho era ser professor. Né? Aí eu cursei história e cursei também biologia. Aí eu desisti de biologia, vi que não estava muito... Eu tinha muito mais identidade com história, até por conta do viés da esquerda, político, e tinha muito mais a ver com economia, que também por conta do viés ideológico. Aí eu foquei em economia, né, e acabei abandonando. Mas também, como eu também me formei em técnica agropecuária lá em Catu, que é a escola formava técnica agropecuária, mas eu nunca plantei um pé de coentro. Não ainda. Nunca plantei. Por quê? Mas porque tá em tempo. Quando eu saí do curso, eu não fui trabalhar na área porque eu fiz o concurso da Petrobras e passei. Aí só fiquei com diploma. Sim. Então, acabei não exercendo, né, as atividades. Mas eu prezo muito. Peguei na enxada. Eu tenho um calo na mão.
Mas quem sabe, né? É, Quem sabe? peguei na enxada, meu amigo. Você tá pensando o quê? Lá você pega, o aluno estudava com aulas práticas. Prática. Então, eu peguei na enxada, peguei na estrovenga, peguei numa foice. Eu sei o que é plantar uma horta, uma plantio de arroz, tirar leite da vaca. Então, para mim, foi uma escola assim fenomenal que eu tive a oportunidade de estudar. Na época não tinha internet, não era EAD, né? Não, Porque hoje em não dia tinha. tudo é Hoje é EAD. tudo EAD. Hoje em dia vão aprender. Hoje o pessoal aprende a plantar o coentro pela internet, É, né? tudo Tu é bota lá EAD. no YouTube. Deixa eu olhar aqui como peguei na enxada. Mas a educação, ela era uma pauta sua do seu mandato de vereador? Sim, aí você falou do mandato. Então, Isso. por isso que eu dei essa rabiada e. Não, mas tranquilo. Sim. Foi bom você dar um toque aqui. Não, sim, aí. Mas eu não tinha uma militância política. Eu tinha uma militância sindical. Aí, por isso que eu falei da escola, porque o sindicato, para mim, foi a grande universidade. Aí foi onde você realmente aprendeu, é onde eu tive a oportunidade de aprender, conhecer muita coisa, conhecer muita gente. E ali fui me dedicando. Fazer política, né? Porque sindicato é política. Política, me dediquei. Mas também o sindicalista é o seguinte, ó. O sindicalista, ele é um advogado, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser administrador, ele tem que ser social, contador, ele tem que ser tudo. Porque o trabalhador lhe procura para tudo. Exato. E ele quer respostas. E Ele você, não quer, tem não que sei, dar resposta. talvez, Se você vou escorregar, já foi. Não, ele quer resposta. Então você tem que se especializar um pouco em cada de cada uma dessas coisas. Uma comparação que eu sempre faço também, eu considero o sindicalista, infelizmente, no Brasil, historicamente falando, é muito injustiçado. Né? Muito injustiçado. Porque quantas vezes eu ouvi, sindicalista é vagabundo, é baderneiro. Você acha que essa imagem é por quê, Radiovaldo? Por que as pessoas pintam essa imagem de sindicalista? Primeiro que eu acho que há uma intencionalidade de alguns setores da sociedade, setores inclusive ligados ao patronato, certo? De manchar essa imagem do sindicalista. O sindicalista não pode ser um cara bem visto, porque se ele é bem visto, ele fomenta inclusive a própria atividade sindical. Muitos patrões odeiam sindicato, odeiam sindicalista. Por eles não existiria sindicatos, certo? Então, baderneiro, vagabundo, só quer fazer greve, não faz nada, não sabe de nada, ignorante, não conhece nada. Eu ouvi ao longo da vida o tempo todo. Mas você não acha que também alguns sindicalistas também devem fazer essa meia-culpa de ocupar os espaços durante tanto tempo e também de muitos sindicatos ser atrelados aos governos que estão no poder? Concordo com você, Ari. Mas aqui, qual a profissão que tem 100% das pessoas santos e perfeitos? Não, nenhuma. Então, tem médico que não presta, tem dentista que não presta, tem engenheiro incompetente, tem advogado que não merecia estar com a carteira da OAB, tem pedreiro, tem jornalista, tem tudo que é lugar. E sindicalista também. Agora, o que não pode... É a falha do ser humano, né? Não é a falha da profissão. Pois é, o que não pode é botar todo mundo na vala comum. Porque eu sempre, não aceito. Comigo, não. Porque, modéstia à parte, e como tantos outros companheiros e companheiras que eu conheço, eu sempre busquei cumprir com as minhas obrigações, ser competente, fazer as coisas que devem ser feitas da forma como devem ser feitas. E a minha manutenção e permanência, inclusive, no movimento sindical, modéstia à parte, todo esse tempo, foi por conta da minha dedicação e da minha competência. Sim. Que as pessoas enxergaram. E a minha entrada na política também se deu por conta disso. Então, assim, o sindicalista... O sindicato que lhe fez vereador? Sim, indiscutível. Sem a atividade sindical, eu jamais nem seria candidato. Impossível. Eu não teria sido candidato. Então, assim, a atividade sindical ela não pode ser criminalizada, como, infelizmente, ainda acontece. Era pior. Deu uma melhorada, mas continua. Eu considero o sindicalista como um médico. Eu comparo com o médico. Como é que você compara com o médico? O cara que é médico de verdade, o cara é médico do Aliança, do São Rafael, renomado, top de linha, o cara tá na rua, passando lá no carro dele importado de 600 mil reais, entendeu? O vidro fechado, e aí ele tá parado num sinal, e do lado dele, uma pessoa comum cai e desmaia. O que esse médico tem que fazer? Dá o socorro. Parar o carro,
no botar o pisca-alerta. Teoricamente, né? Não, mas o que é que ele deve fazer? Deve, né? O que é que ele deve fazer? Parar o carro dele, pisca-alerta, se jogar em cima do cara para ver o que é que está acontecendo. Se o cara tem plano de saúde, se não tem, se é um pobre coitado, se não é, se é um cara rico. E dá tudo dele para salvar aquela vida. Exato, né? é obrigação dele fazer isso. Tem até um juramento, que é um termo em grego que eles usam, tem um juramento que prevê isso. Sim. O médico que é médico tem que fazer isso. Se o médico que tem o diploma viu lá o cara, que nada, vou cair fora aqui, esse cara não é médico. Esse cara não é médico. Sindicalista é a mesma coisa. O cara que é sindicalista de verdade, tá vendo ali um trabalhador sendo explorado, tá vendo um trabalhador sendo enganado, tá vendo um trabalhador sem conhecimento dos direitos que ele tem. Não importa se ele contribui com o sindicato. Não importa se ele é inclusive do seu sindicato. Ele tem que ir lá e acolher aquele trabalhador. Porque é a relação e sentimento de classe que a gente tem que ter. Nós somos uma classe. A classe trabalhadora. Então, eu sou sindicalista dos petroleiros. A minha obrigação maior é com os petroleiros. Mas quantas vezes a gente acolheu construção civil, metalúrgico, passando dificuldade, trabalhador de limpeza, trabalhador terceirizado, desconhecendo, sendo explorado até o talo pelo dono da empresa. E ele, não, meu amigo, nós vamos interromper isso aqui. Você é companheiro meu, você é da minha classe. Eu não posso deixar você aqui passando por isso. Então, por isso que eu faço essa comparação e vejo que o sindicalista ele cumpriu e cumpre um papel importantíssimo na sociedade, apesar dos ataques que sofreu ao longo dos anos, historicamente, na minha visão, coisa intencional. E repito aqui, afirmo com todas as letras. No meu caso e no caso de muitos que eu conheço. A minha porta de entrada na política foi através do sindicato. Mas não foi uma coisa planejada. Não, eu vou entrar aqui, eu quero ser político, vou entrar no sindicato, porque amanhã eu dou um pinote aqui, pá. Não foi isso. Eu, na verdade, eu não nem... Foi também seu pai que disse isso? Não, isso daí foi a única coisa que meu pai não fez. Não fez. Eu só vim entrar, disputar minha primeira eleição em 2004. Eu tinha entrado no sindicato quase que há 20 anos atrás. Então, nunca me interessei. A minha paixão era o sindicato. Era a luta de classe. Era a luta em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras. É lutar contra as injustiças. É aquela frase que Che Guevara, que é outro tão injustiçado, por uma parcela aí da sociedade, da imprensa, enfim, que Che Guevara falou uma certa vez, que ele disse: rapaz, se você treme com alguma injustiça, nós somos companheiros. Você tem que tremer. Você passar e você ver a injustiça, se você virar o rosto e seguir sua vida, nós não somos companheiros. É preciso tremer com a injustiça de quem você não conhece, de quem você não sabe o nome, entendeu? Porque é uma injustiça contra o ser humano. Injustiça tem que ser repudiada, combatida, entendeu? Seja contra quem for. Então, eu sempre levei isso muito forte dentro de mim, né? Então, isso é o que me levou para a política, que inclusive fui a partir de uma discussão coletiva, me fez disputar aquela primeira eleição em 2004, fui o terceiro mais votado, lá em Alagoinhas, de uma Câmara de 11, tive 1.515 votos. Foi pelo PT. Muito voto. Nas duas eleições, na primeira, 2004. Aí me reelegi. Foi aquela onda Lula, né? Isso, que Lula na Câmara chegou sem saber para que lado ia. Mas eu sou um cara que, modéstia à parte, pega as coisas rápido. E aí, outra coisa, eu gosto pessoalmente de fazer as coisas com conhecimento de causa. Certo? Então, assim, se eu não sei, a gente aprende. Todo mundo aprende, todo mundo tem capacidade de aprender. Então, vou procurar aprender. Aprendi como é que funciona a dinâmica da Câmara, como é que funciona a lógica da Câmara. E aí, atuei. Eu considero que eu fui um bom vereador, com erros e acertos, mas entre errar e acertar, garanto para vocês que acertei mais do que errei. Como é que você foi recebido nesse primeiro mandato seu na Câmara? Pelos com outros muita expectativa, vereadores. Com muita dúvida, até porque, aí, ó, sindicalista. Tá bom, o cara já olha assim atravessado, isso aí é sindicalista. E aí? Vai dar trabalho. E aí, claro, eu levei também um pouco da minha experiência de sindical para dentro da Câmara, certo? Sindicalista geralmente é bom de discurso, modéstia à parte, certo? Aí eu não sou tão ruim assim. Enfim,
você toca. Mas você, nesse momento, você era base ou oposição? Não, o momento era base. Era O base. prefeito era do Joséildo, né? PT. O prefeito era do PT. Prefeito do PT. Mas, Porque foi naquela onda Isso. da onda Lula, 2002, Lula, Aí, então, nem podia 2002, se espalhar 2004, muito, foi né? um bocado. não, mas assim, eu sempre fiz. Primeiro que Joséildo fez Sim. um mandato quase que irretocável. Eu digo quase porque ninguém Sim. acerta tudo, Exato. né? E ele, mas indiscutivelmente, Joséildo, para mim, foi o melhor prefeito que Alagoinhas já teve. Que me perdoe os demais. E não é só porque é do PT, não. Porque porque é o seguinte, uma coisa, esse estúdio aqui, ó, pô, estúdio de primeira, meu amigo. Negócio arrumado. O cara que vem dar uma entrevista aqui já chega todo, já senta bem. Norte Agora, Studios pois aí é, caprichando. Norte Studio. Agora, imagine, você querem fazer um podcast, aí chega no estúdio, mangue. Não tem lâmpada queimada, não tem cortina, não tem uma decoração, microfone, um funciona, o outro não, zona. E aí vocês têm que aprumar isso aqui, para botar como está hoje. Aí bota. Amanhã vem uma outra pessoa tocar aqui o programa. Quem é que teve mais facilidade? Já achou pronto, né? Ó, Mas o trabalho quem teve... quem foi- fez, meu amigo, foi quem chegou primeiro. É. O mangue que encontrou. O outro, ó, tudo redondo, é só tocar, cada um com Fácil, sua né? competência, mas é muito mais fácil. Foi Joséildo. Joséildo pegou a cidade no chão. No chão. Sem crédito, não tinha crédito para comprar um copo. Zero. Lixo a cada 2 metros na cidade. Funcionário, 3 meses de salário atrasado. E ainda tinha o 13º, se eu não me engano. Tinham 5 folhas atrasadas. Ixi. Eu me lembro, rapaz, que Quem- o funcionário de Alagoinhas, Quem foi esse prefeito aí? o ex-prefeito João Oficina, João Oficina. o funcionário de Alagoinhas, veja que ponto. É pai da deputada, né? Isso mesmo. Sim. Os funcionários da prefeitura de Alagoinhas, para receber salário, teve uma época, eu me lembro disso como cristal aqui na cabeça, que tinha que ir num banco, tomar um empréstimo, que a prefeitura conseguiu garantir o acesso ao empréstimo, para poder entrar algum dinheiro na conta. Então, Joséildo pegou 2 postos de saúde funcionando. 2 postos de saúde. Quando Joséildo entregou 8 anos depois, 23 postos de saúde funcionando. Folha 100% atualizada, nunca atrasou 1 hora de relógio. Cidade limpa, organizada, uma série de coisas. Então, por isso que eu digo, Joséildo, de fato, foi... Aí os outros que vieram depois, pegou Norte Studio. Já pegou? Tava andando já. Estava andando. Tudo arrumado. Depois veio o Paulo César Aí e veio o Paulo Joaquim. César, E Joaquim. pegou a cidade, Joséildo entregou arrumado. Joséildo passou o governo, entregou, eu tenho até hoje lá, um Você- livro Você chegou a ser oposição, Paulo de César? Paulo César, César. Isso. dos 2 anos. Aí fui para a oposição do Paulo César. Ganhei a reeleição. A gente perdeu o nosso candidato. Acontece, perdemos por 700 votos. Não lembro aqui exato, mas 700 A votos. primeira eleição de Paulo César foi... Não, o nosso candidato é Leonardo, Sim. que José não podia ser Não mais podia, candidato. que já tinha ido para reeleição. Perdemos para Paulo César por causa de 700 votos. Porque houve, na época, uma divisão e o outro companheiro nosso, do PCdoB, legítimo, preferiu lançar uma candidatura própria. Quando ele lançou essa candidatura própria, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que ele teve 12, 13 mil votos, o do PCdoB, que era aliado nosso. Então dividiu. E a gente perdeu por 700. Que foi o que aconteceu na eleição passada. Se você tivesse juntado com o Joséildo, vocês ganharam o Pois é. Joaquim. Exatamente. Então essas divisões geralmente geram esse rolo. Quando divide, complica, né? Complica. É a matemática para qualquer cidade. Aí isso eu funciona. fui para oposição, ganhei a eleição. Eu ganhei a primeira com 1.515, a segunda fui para 2.486. Aumentei quase que 1.000 votos de uma eleição para outra. Fui o terceiro a votar de novo, mas com uma votação muito maior. E aí fui para a minha terceira e última eleição. Tive aí... Como vereador de oposição A aí, né? primeira e a segunda eu disputei uma eleição de uma chapa de uma Câmara de 11. Que Sim. foi um momento que o Supremo Tribunal Federal reduziu as câmaras do Brasil Sim. todo. Alagoinhas caiu para 11. Só que em 2012 12, é. readequou. Alagoinhas foi para 17. Eu ganhei de novo a eleição. Fui o mais votado da cidade. Tive 1.669 votos.
Fui o mais votado. Nós, e o Paulo César se reelegeu. A gente só elegeu 2 vereadores da oposição. Paulo elegeu 15. Como é que era trabalhar numa câmara desse jeito? Eu e o Luciano. Mesmo sendo... Aí o sindicalista atuou. Não, mesmo sendo... Aí ele botou o banquinho dele e um atuou. carrapato Mesmo para sendo- Paulo César. Não, mesmo sendo oposição, assim, sendo oposição, eu fui mais votado. Sim. Contra Paulo César. A gente só elegeu 2, ele elegeu 15. Ficava na cola do Agora prefeito. sim, modéstia à parte, eu me considero um bom vereador de oposição. É melhor oposição ou a situação? Não, oposição É melhor fazer uma oposição. É melhor oposição. Ainda Se mais você alguém que gosta de precisar falar. de uma oposição, me chama aí. Ainda mais pra ficar no parlatório, né? Só eu tenho um falando, curso falando. de vereador de oposição. Se algum vereador de oposição precisar de um curso, Tem um bocado precisando. Eu tenho um bocado precisando. eu fui um bom vereador de oposição. Agora sim, eu só quero... Né? Marcando. Sim. Agora, fake news comigo, mentira. É isso que eu ia perguntar. Não. A oposição com você é uma oposição oposição... técnica, 100% confiável, firme, segura. E saber onde bate e no que bate Exatamente. também, então, né? assim, ó, eu ia investigar uma irregularidade. Você tem um corpo pequeno, mas tinha uns assessores. O assessor me trazia uma questão. Rapaz, olha, tá acontecendo isso, isso, isso e isso. Aí eu, porra, isso aqui é grave. Não, eu quero ir lá ver. Eu faço questão de ir lá ver. Porque o que eu queria ver? Porque eu queria ter certeza de que aquilo era verdade. Eu não queria correr o risco de fazer uma fala e o prefeito, um secretário, aí é mentira. Tá aqui, ó. Só basta uma vez, né? Falar que é mentira. Não, comigo não, velho. Comigo eu falava, a minha fala ficava. Eu ia no Tribunal de Contas, investigava contrato, ia nas obras, investigava, ia atrás de empresa, peguei carro, botei em estrada, fui ver a empresa No encalço do prefeito. foto, e não tinha nem WhatsApp na época, foto, pá. Então, ó, quando eu ouvi uma amiga, não, Rádio Aldo falou, acabou. Nem questiona aí. Usava muito as rádios lá de Alagoas. Não. Batia de manhã, de tarde e de noite. Agora sim. Lá é forte. O Só- pessoal de rádio lá é Só batia na ferida. aonde sabe que dói. Pra não Exato. perder tempo. Não, né? na ferida porque Tem que gastar a era energia verdade. certa, né? Era verdade. Eu nunca menti e disse. O prefeito fez isso e ele não ter feito. Não, comigo não. Eu nunca gostei disso. Então, assim, como também as coisas positivas que o governo também fez, eu votei a favor. A esse projeto, voto a favor. Não era aquela oposição por ser oposição. E em que momento dessa história que você rompeu com o Joséildo, que você acabou indo para um lado, Joséildo para o outro? Na verdade, que não vocês... foi um rompimento com Joséildo. Assim, eu tive uma divergência assim dentro do PT. Normal, o PT é o que mais tem a divergência. Viu? Sim. É por isso que tá onde tá. E o PT cresceu por causa da divergência. Exatamente. Porque sabe Acredite divergir, nisso. tem que aprender a A divergir. divergência A política constrói. é isso. É isso. A A divergência política é isso. constrói. A política é Então, isso. assim, eu tive uma divergência no PT, na verdade, porque o meu último mandato, outra coisa, eu sou radicalmente contra. Assim, se eu quisesse, tá, cara, depende do povo, tal eleição, ninguém controla, enfim. Mas eu lhe digo, se eu quisesse continuar como vereador, Sim. a última eleição que eu fui candidato a mais votado, eu fiz campanha dentro de casa. E não é exagero, não. Sim. Acredite. 2012. Fiz poucas atividades. Até porque eu não estava com saco. Eu não queria ter sido candidato a vereador. Para mim, o ideal eram 2 mandatos. Mas o presidente do PT me pediu para ser candidato. Disse, rapaz, se você não for candidato, vai ser... Tanto é que, de fato, a tese acabou dele se puxando. confirmou. A tese dele se confirmou. Que só Bicho, fez... vai ser uma eleição difícil pra gente. Se você não for candidato, nós não temos nome à altura. Nós vamos reduzir nossa participação na Câmara. Então você tem que ser candidato. Eu digo, pô, velho, mas eu não quero, eu tô cansado, não sei o quê. Não, pá, beleza. Aí teve uma pressão de um grupo também, topei ser candidato. Que eu não quis ser candidato, que eu não fiz campanha, fui mais votado. Por que você não queria ser candidato? Porque eu acho que mandato não é emprego. Eu sempre dizia, rapaz, emprego eu consegui, modéstia à parte, com os meus esforços. E por causa do meu pai, que foi quem me escreveu. Então, eu consegui um emprego. Eu nunca fui para política
Se eu lhe contar a quantidade de gente que vai na política atrás de emprego, você não tem noção. De mandato. Vereador, então, nossa senhora. Porque o cara faz o olhar do emprego. Não são todos. Mas a quantidade tem muita gente que vai para a urna só para poder fazer um número e ir atrás do emprego, né? Infelizmente. Eu fui para a política por paixão, por gostar. Entendeu? Eu nunca fiz patrimônio com recurso da política. Agora conta até quem faça, até porque eu acho legítimo o cara receber o subsídio dele. Eu vejo também que a sociedade muitas vezes comete muita injustiça. Porque, mais uma vez, pega os vereadores e bota tudo na vala comum. Eu não, comigo não, velho. Eu trabalho de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Sem férias. Sem folga. Ninguém nunca foi bater atrás de mim. Nem um sábado, nem um domingo, nem um carnaval, nem um Natal, nem um ano novo, para eu não atender. Pô, Radiovaldo, bicho, a rua alagou. Radiovaldo, a minha filha tá na maternidade lá sem atendimento. O que eu fazia? Vamos lá. Problemas corriqueiros de Alagoinhas. Isso aí você falou os dois maiores. Isso daí, o Hospital Dantas Bento tá sem atender. Vamos lá. Corre lá. Agora você, então, assim, mesmo sem mandato, você continuou fazendo esse papel. Você cumpriu esse papel. Porque eu gosto, eu faço isso porque é uma... Não precisa do mandato para fazer isso. Não precisa do mandato para fazer isso. Claro que o mandato lhe dá um... Sim. Né? Mas, ou seja, eu não quis o emprego de vereador. Cumpri meu papel, tem que vir outro para cumprir, inclusive até melhor do que eu. Que vai ter outros olhares, porque também o olhar cansa, né? Sim. Cansa. Você fica ali naquela mesma posição, é preciso ver outra, tem que ver outra pessoa com outro olhar, com outra percepção. Então eu digo, olha, aqui eu cumpri meu mandato, meu papel. Não tenho mais interesse de ser vereador. Acho que eu posso cumprir meu papel na política em um outro espaço, fazendo um olhar que outros talvez não estejam fazendo. Ser prefeito, por exemplo, disputei 2 eleições para prefeito. 2016 e 2020. 2020. Perdi as 2. Eu até disse recentemente. Direito, e eu respeito eles. Acredito na urna eletrônica. Acredito na urna eletrônica. Não preciso de comprovar. É a regra do jogo. Sim. É a regra do jogo. Respeito a decisão do eleitor. Perdi, nunca saí. Não, teve roubo. Não, sei. Não, velho, isso aí vocês não vão ver de mim nunca. Porque é loucura isso. Urna eletrônica pra mim não é acredita, quem não acredita é só não votar. É só não votar. Se não acredita, não vota e tá resolvido. Então, assim, perdi as eleições, respeitei a decisão do povo. O povo não quis, é um direito do povo. Eu até disse recente numa entrevista, se eu tivesse talvez sido eleito prefeito, em uma das 2 oportunidades que eu tive, principalmente na última, que foi 2020, talvez a cidade tivesse melhor. Sim. Talvez, né? Ninguém pode dizer também que não. Até porque hoje o povo reclama. O povo tá lá, reclamando com a faca no pescoço do atual prefeito. Então, se eu fosse prefeito, quem pode afirmar que a cidade não estaria em uma condição melhor? Que eu não estaria fazendo outros olhares na cidade, outras formas de gestão. Por que vocês, Joséildo? Em 2016 teve isso, e em 2020, por que vocês não juntaram? O que foi que aconteceu naquele momento que vocês não juntaram? Por conta das divergências que nós tivemos internas, porque eu queria ser não queria ser mais vereador, eu queria ser candidato a prefeito. Entendia que eu estava preparado para ser candidato a prefeito. Entendia que, inclusive, eleitoralmente falando, assim, nós 4 aqui são pessoas capazes, competentes, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Sim. Cada um tem seu conhecimento, sua origem e sua história. Eu respeito isso. Mas, às vezes, para algo que depende dos outros, eu seja um nome melhor do que o de vocês 3. Ou você é melhor do que nós 3. Principalmente quando se diz do ponto de vista da escolha. Você pode até ser uma pessoa, assim, com mais conhecimento, com mais capacidade, mais estudo do que nós 4 aqui. Mas para o eleitor que vai escolher, o cara gosta dele, não gosta de você. Sim. Não, o cara que eu gosto, que eu quero, é esse cara aqui. Também tem isso. O Joséildo já entendeu isso? Então, assim... Hoje ele já entende isso? Não, o Joséildo, como eu disse, ele cumpriu o papel. É a nossa liderança lá. Não tem dúvida, porque foi prefeito 2 vezes, deputado estadual 2 vezes, deputado federal agora 2 vezes, e com votação, inclusive agora a última, muito expressiva. E faz um bom trabalho. Foi um bom prefeito, foi um bom deputado estadual e está sendo, na minha avaliação, um bom deputado federal. Porque, já que você puxou esse assunto, Paulo, porque geralmente hoje você quantifica ou qualifica o deputado federal de acordo com as emendas que ele dá. O prefeito ali botou uma emenda para aquela rua. Não, o prefeito ali botou uma emenda para o posto de saúde. Emenda, todos os 503 deputados têm.
Na mesmo tamanho, inclusive. Claro que tem uns esquemas do orçamento secreto que rolou e pá. Que não é tão secreto assim. Que não é tão secreto. Que não é tão secreto assim. Que Mas ainda todo continua. mundo tem emenda. Agora, Só eu mudou sempre de digo, nome. rapaz, eu defendo o José Ildo e eu considero o José Ildo um excelente deputado pela posição política que ele tem no Congresso. José Ildo é um deputado de posição. Veja dos 513 quem tem posição política. A grande minoria. José Ildo é um desses que tem posição. É um deputado muito qualificado. Então, José Ildo sempre foi, né, e é ainda a nossa grande liderança. Agora, José Ildo, por exemplo, hoje não tem mais interesse de disputar a eleição para prefeito de Alagoinhas. Porque ele compreendeu que ele já cumpriu o papel dele e hoje ele cumpre um papel talvez até mais importante do que o de prefeito. Porque o de prefeito beneficia Alagoinhas. Ele hoje atende os interesses de todo o povo da Bahia e do Brasil. Porque o deputado federal trata do interesse de 220 milhões de pessoas. O que aquela casa aprova vale para todo mundo. Então, nós tivemos uma divergência interna em 2016. Foi essa de quem estaria à frente. Isso. No caso, você porque achava eu que tinha era interesse, eu tinha Você rompe, você me considerava capaz, me considerava preparado, me considerava que tinha condições de ganhar as eleições, né, de enfrentar os dois adversários, que era Joaquim e Sônia Fontes. Está à frente, né? De estar à frente. Tinha uma parcela do PT que me acompanhava, defendia meu nome, mas tinha uma parcela um pouco maior que, num dado momento, não enxergou isso. Então, eu fiz naquele gesto, naquele momento, o que a gente chama de demonstração de força. Eu demonstrei força politicamente. Ou seja, já que eu não estou conseguindo o consenso naquele momento do conjunto do partido, eu vou mostrar que esse grupo que me apoia e, consequentemente, o trabalho que a gente fez ao longo desses anos tem repercussão na sociedade. Você começa a sua trajetória política em 2004, renova em 2008 com José Ildo como prefeito, 2012 você já é oposição, 2016 2016 que você já rompe, sai do PT e vai para o Rede, não é isso? E aí você agora retornando ao PT novamente. Retorno ao PT em 2018. Como é essa questão de alinhar esse discurso, principalmente numa cidade menor, que é Alagoinhas, apesar de ser uma das maiores cidades da Bahia, mas é uma cidade menor, eu falo em relação a Salvador. Como é que você alinha esse discurso de rompimento e depois retorno? Né? É uma coisa que os políticos eles são muito questionados sobre essa questão da... Não estou dizendo que você tem um discurso volúvel, mas é essa questão da volatilidade mesmo, dos discursos, dos rompimentos, dos conchavos de acordo com interesses políticos, não estou falando conchavo em relação a dinheiro, mas sim interesses políticos, e de novo está retornando, e aí de novo, aí volta, rompe, não é mais o ideal, volta a ser aliado, não, esse daí que é isso e aquilo. Ali fez uma pergunta importante. Mas eu quero entender um pouco essa história, porque, inclusive, eu ia voltar um pouco numa questão do partido, do PT, que você falou, né? Que o PT cresce na briga. E um dos pontos negativos do PT é que algumas figuras proeminentes do PT, principalmente aqui no estado da Bahia, acham que tem feudos. E por ter feudos, talvez você tenha brigado por ter dito, não, aqui não é um seu feudo. Quem decide quem é o feudo é a população. Você não concorda com isso também? Vamos lá. Boa pergunta você fez, boas provocações. Aí eu saí do PT, disputei eleição, perdi a eleição, tive 12 mil votos praticamente em 2016 para prefeito, sem dinheiro para comprar um copo de água na rua. Acredito, não é exagero não. Dinheiro para nada. Tinha dinheiro para absolutamente nada. Tinha naquele momento o Rede estava um partido novo também que não tinha. Zero de qualquer coisa. Ajudas voluntárias pequenas. Tivemos 12 mil votos. A candidata do prefeito, Sônia Fontes, uma estrutura infinitamente, sem nenhum paralelo de comparação, teve 18 mil votos. 6 mil votos a mais do que eu. E José Ildo teve 16 mil votos. Então eu tive 12, José Ildo 16, Sônia Fontes 18 e... José Ildo, ex-prefeito, com uma estrutura também que tinha, né? Tem uma estrutura mais menor do que a de Sônia. Porque ele era deputado também. Mas menor do que a de Sônia. A de Sônia não tinha nem comparação. Mas ele tinha governo do estado, 2016, acredito, Wagner. Mesmo assim, comparado com Sônia Fontes, próxima de zero.
a estrutura da campanha da Sônia, algo... Pirotecnia. Não, nunca vai ter na história de Alagoinhas. Então, e Joaquim, com alguma estrutura também, menos que a Sônia Fontes. Sim. Menos que a Sônia Fontes. Sônia Fontes foi a estrutura mais contundente. Então, Joaquim teve 25, praticamente 23. 20, Foi 23, foi? 23. Sônia, 18. José, 16. Eu, 12. Então, 12 com 16, praticamente... Com menos de um quarto da votação, o Joaquim conseguiu ser prefeito. Exatamente. Então, para você ter ideia, então eu considero uma vitória naquela momento fenomenal. Principalmente a minha, porque era zero de estrutura. Zero. Não tinha nada. Só discurso, garganta e tal. Aí saí. Aí teve uma vez, um deputado federal conhecido, vocês conhecem, Valmir Assunção. Teve um evento em Alagoinhas, 2017, e Valmir foi lá para esse evento. Aí o pessoal me chamou. Conheço muito o Valmir e tal, deputado federal do PT, aquela coisa toda. Casa cheia, ele foi lá fazer uma explanação qualquer. Eu estava lá, me chamaram também para fazer uma fala, eu fiz uma fala. Aí chegou a vez de Valmir falar. Aí o Valmir chegou e disse um negócio que eu encosta isso, não Valmir chegou um negócio que eu nunca esqueci, rapaz. Ele chegou e disse: Radiovaldo, você saiu do PT. Mas o PT não saiu de você. Essa era a percepção. Para lhe responder em parte do que você me perguntou. Ou seja, eu não saí do PT por rompimento, por discordância programática, por divergência ideológica, porque na época Moro estava denunciando o PT. Nada disso. Foi uma questão local, meramente local, entendeu? Mas o meu discurso era do PT. E eu vou dizer mais, vou voltar para 2016. Tinha os debates. Alagoinhas promove os debates, faculdade, não sei o quê. Aí lá os candidatos. Aí eu, José Hilton, Sônia Fontes e Joaquim. Aí nos debates, tema, saúde, educação, não sei o quê, pá. Aí eu, José Hilton. Aí todo mundo perguntava, velho, qual é a diferença de Radiovaldo para José Hilton? O que Radiovaldo fala, José Hilton emenda. O que José Hilton fala, Radiovaldo emenda. A única diferença que tinha era em relação a Sônia e Joaquim. Então, eu não tirei o PT de dentro de mim. A essência, né? Eu sou PT. Agora, tive uma divergência partidária que tive que sair e ainda assim procurar um partido esquerda. Teoricamente. Mas é um partido que foi montado, inclusive, Sim, com ex-petistas. Com ex-petistas. Foi uma dissidência, foi uma dissidência do ex-petistas, que montou o partido. Então, eu não fui atrás do PSDB da vida, do União Brasil ou do não sei o que para ser candidato. Eu digo, não, velho, eu não vou para qualquer barco. Sim. Eu quero algo que minimamente sintonize com o que eu penso. Senão, eu vou fazer o que você quer. E você não saiu fechando a porta. Que aí você falou certo. Senão, era só discurso, conversa fiada, enrolação. Eu digo, não, eu tenho um medo na política. Claro que ninguém é perfeito, volta e meio de uma tropeçada e cai no meio da rua. Mas tem um negócio na política, Cissa, que eu prezo. Coerência política. O que é isso, coerência política? Vou dar um exemplo para vocês. Que eu já vivi isso e qualquer uma pessoa de Alagoinhas pode pegar aqui o telefone para o podcast e dizer, esse cara é mentiroso. Acabou de falar uma mentira aí, eu vou provar. Você tem uma greve de trabalhadores. Eu cresci meus dentes, velho, em greve. Greve eu conheço de tudo aí. Se for fazer, no dia que você quiser fazer um podcast sobre greve, me chame. Ah, sim, bota Paulo, que ele também sabe. Pode me chamar. Então me chame, meu amigo. Aqui eu gosto. Eu, modesta parte, me permitam essa expressão. Eu tenho um pós-doutorado em greve. O movimento estudantil me deu. Pois é. O movimento estudantil me ajudou greve, um pouquinho velho, com isso. Eu conheço. E gosto, sei como é que faz, já fiz várias de todos os tipos e modalidades sem pensar. Aí eu nasci nesse ambiente. Aí viro lá um vereador, ou um deputado, ou tem um prefeito, ou governador, ou presidente do meu partido. E tem uma greve que tem a ver com esse prefeito, com esse governador e com esse presidente. Como o cara que está lá é do PT, tá tendo a greve, aí eu vou dizer, não, espera aí, não, essa greve aí, vamos se afastar, porque eu não tenho nada a ver com isso.
Ou então, não vou ajudar, porque... Não. Se é greve, é luta de classe. Se é luta de classe... Então, seu discurso não é de conveniência. Não. E eu digo, quantas em ela... PT, rapaz, nós podemos até dizer que talvez a gente tenha perdido a eleição de 2008, talvez por conta, infelizmente, de um movimento... Infelizmente que eu digo, não em relação à greve, porque a greve foi legítima. Se é greve, tem legitimidade. Toda greve tem legitimidade. Quem tem legitimidade para decidir se faz greve ou não é o trabalhador. Sim. É ele que tem a legitimidade de dizer. Então, eu não posso dizer para uma greve de fulano, de beltrano, de ciclano que não é legítima. Porque quem sabe é ele que está lá dentro, não sou eu. Exato. Pois é. Então, como é que eu digo que aquela greve não é legítima? Vai lá dentro para ver. Então, Radiovaldo, você está dentro do 0,01% dos políticos que não dá discurso de Aí conveniência. vou lhe dizer uma coisa. Aí veja só. Teve uma greve no SAAI de Alagoinhas, que lá não tem base, é SAAI. Isso aí. SAAI. Teve uma greve lá em 2008. José era o prefeito. Eu era vereador. O que eu fiz? Papel do piquete. Fui lá dar discurso. Não, parabéns pela greve e tal. Vamos tentar ajudar, vamos tentar encontrar uma saída, interlocução, não sei o quê. Eu não podia fazer isso diferente. Era vereador. Tinha nas escolas estaduais umas empresas terceirizadas. Que o Estado contratava umas terceirizadas. E era um caos. Caos generalizado. Governo Wagner. E essas terceirizadas, quando atrasava pouco o salário, 3 meses. Imagina aí, 3 meses sem receber salário. Não dá. Um mês não dá. Um salário que é mínimo. Exato. E você fica 3 sem receber. Aí o que é que o trabalhador faz? O que é que ele faz? Cruza os braços. Ou para de trabalhar. Aí eu sou vereador. O cara tá lá sem apoio. Nessa época lá em Alagoinhas, esses trabalhadores não tinham sindicato. O que eu fiz? Não vou me meter porque é do PT, o governador é do Estado. Peraí, eu tenho que proteger. Peguei o carro de som, juntei todo mundo, botei dentro da Câmara, fiz a assembleia, trouxe o sindicato que era aqui de Salvador, levei para Alagoinhas, fiz uma passeata no meio da rua, organizei os trabalhadores cobrando salário. Eu fiz errado? Não, sabe por quê? Porque eu fiz isso a minha vida toda. O que foi que eu fiz? Preservei coerência política. Para não parecer o seguinte, quando é de ACM, a gente cacete. Se for do PT, a gente abafa. Aí a gente perde a coerência. Então, assim, não estou dizendo que eu sou poucos. Não estou dizendo que sou santo, vi perfeito e que não cometi meus erros na vida, que eu cometi muitos. Mas eu busquei preservar coerência política ao longo da minha trajetória sindical e política. A gente teve agora, recente, um episódio muito difundido, que foi a falta de trato do governador Jerônimo Rodrigues com uma jornalista, colega nossa. Que inclusive é de Alagoinhas. Cíntia Kelly. Não cheguei a acompanhar a situação. E assim, é uma seletividade na hora dos discursos que o governador destatou uma mulher, né? E ninguém falou nada. Todo mundo olho viu, boca pio. Ninguém, inclusive tinha uma mulher, a deputada Lídia da Mata estava lá, tava vários presidentes de partido no anúncio do vice-governador como o pré-candidato a prefeito de Salvador. E foi um show de horrores. E ninguém falou nada. A gente teve outro episódio, que foi a reforma trabalhista. Lá em cima todo mundo meteu o pau no Bolsonaro. Quando chegou aqui, o Rui Costa, governador, reforma trabalhista do governo do estado, mesmo pau. Aí ninguém falou nada aqui. Aí quando chega de ACM Neto, todo mundo falou. Sabe? Agora, esse discurso político por conveniência. Agora, a CUT, assim, na época, teve divergência com o Rui. A CUT teve divergência, não concordou. Porque a gente não poderia concordar com a reforma. Eu não posso discordar da reforma trabalhista aqui. É muito malabarismo, né? Aí é malabarismo, é política, é agora, malabarismo. Isso quer dizer que eu não acredito no PT? Não. Para mim, o PT é um partido que mudou o Brasil. Mas não tô falando só o PT. Não, claro, eu tô falando dos partidos. Claro, eu vou falar do PT, político em si. Como eu conheço mais o PT e os políticos do PT, né, mas tem partidos de esquerda, outros, o PCdoB, PSB, né, agora mais recentemente alguns partidos mais novos, o próprio PCO, tem PSOL, o PSOL.
O próprio Rede eu vou botar nesse espectro. Sim, sim. Vou botar nesse espectro também o PDT, enfim. Sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, para mim o PT, ele tem um papel talvez único na história política nacional. Com erros, naturalmente. Porque ninguém acerta tudo. Entendeu? Ninguém acerta tudo. Agora, para mim... Se acertar tudo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, não é humano. Aí Exato. vem de outro planeta. E Exato. político é dessa terra aqui. Exatamente. Político não é ser de outro planeta. Porque as pessoas acham que política é de um outro planeta. Aí o cara reclama às vezes. Ah, política é tudo igual, ninguém presta, não sei o quê. Eu digo, beleza, bicho, faz o seguinte. Seja candidato você. Bote seu nome, vá ser o político que você desejaria ver nos outros e não vê. Porque eu fiz isso. Eu fiz isso. Então seja você político. Vá ser candidato a vereador. Vá ser candidato a prefeito. Só botar foto na urna. Bota o nome, rapaz. Mostre que é possível fazer diferente. Então eu não aceito ir para vala comum. E para mim não tem vala comum. Não aceito. Então tem gente competente, como eu disse. Médico, dentista, advogado, engenheiro, pedreiro. Tem gente competente em tudo que é lugar. Todos os setores. E a gente não pode nivelar por baixo. Tem político comprometido, tem político sério, tem político que mudou a história do Brasil, que melhorou a história do povo, que melhorou... E não estou falando só do PT, não. Estou falando de 1900. Estou falando de 1900 para cá. Teve em algum momento políticos sérios, comprometidos, que mudaram a realidade nacional. E pode citar, inclusive, alguns baianos que tiveram esse papel importante, historicamente falando. Sim. Citar a nível nacional... Getúlio Vargas, não pode se deixar de citar o papel que Getúlio Vargas teve no país. Isso. Entendeu? Getúlio Vargas se matou por conta de uma disputa política. De uma forma intencional. A carta testamento dele está aí para as pessoas lerem, quem não leu. Então, quer dizer, como não reconhecer que teve políticos? O próprio Juscelino Kubitschek, que teve uma visão, foi visionário, né, pensou no desenvolvimento. Agora, teve um monte de gente incompetente. E teve um monte de gente bandido. Então, é porque eu vou nivelar os de cima pelos bandidos de baixo? Não dá. Então é o seguinte, quem é bandido é bandido. Quem é gente séria é gente séria. Quem é gente comprometida é gente comprometida. Quem é incompetente é incompetente. Então eu penso a política dessa forma, penso o sindicalismo dessa forma, certo? Continuo minha militância, mesmo sem mandato, porque eu não sou político profissional eletivo de cargo, eu faço política por paixão. Eu gosto da política, eu não tenho um cara que... Eu, por exemplo, Agora eu não você, bebo. você Eu não deve ser- bebo, olha. Eu sou da terra da cerveja, mas se você me perguntar o gosto da Heineken, eu não sei. Eu também não. Né? Eu não bebo, não é por motivo Você também religioso, Não. não é por motivo religioso. Nunca gostei de beber, nunca gostei. Lá em casa, nunca bebemos assim. A Heineken Agora Zero é muito você- boa. A Heineken você- Zero é muito boa. Nunca bebi. Muito boa. Agora, Outro dia assim, eu tomei a Heineken Zero. Então, Boa, a minha cachaça, Sim. aí às vezes você olha alguém, É o porque aquele sindicato. cara não deixa de beber, né? Mas é o vício que ele tem, ele gosta. Bebe toda semana, bebe todo dia, bebe todo mês, enfim. É o gosto dele. Bicho, a minha cachaça é a política. É o sindicato. Agora, advogado, você falou que você não faz política, né? Você não busca estar fazendo essa política. Mas você deve ser um cara bem invejado, né? Por quê? Porque o cara que não quer saber de fazer política é candidato a deputado estadual e tem 45 mil votos. 45 mil votos. Imagine se fosse para fazer política. 45.037 votos. Sou hoje o segundo suplente deputado estadual. Aposto aí com qualquer um de vocês. Porque não fiz, até porque Você não tive desbancou, condição. você desbancou Não, deputados tem- de Até mandato. porque eu não tive condição. Sim. Né? Não gasto, não é porque não se faz campanha política sem dinheiro. Sim. Não existe. Quem afirmar isso é mentiroso. E Não dos se grandes. faz. E dos Eu não estou grandes. falando de comprar voto, não, porque tem dois tipos de gastar dinheiro. O cara que compra voto, e tem muita gente que compra voto, infelizmente. E tem muita gente que vende. Porque o cidadão que mete o pau na política e mete o pau nos políticos, muitos deles, não são todos, é o mesmo que na primeira oportunidade está procurando um político para dizer, me dê 5 que eu voto em você. Sim. Exato. Ou faz outro tipo Entendeu? de corrupção Então, que não é... Tem o eleitor que Exatamente. vende voto e tem o político bandido que compra. 45.037 Mas, pra você- votos de ideológico. Agora, para você fazer campanha, para eu lhe convencer a você votar em mim, eu tenho que gastar dinheiro. Sim. Sim. Eu tenho que gastar dinheiro.
Eu viajei 67 cidades. Sim. Não se viaja sem carro. Tem gente que viaja de helicóptero, viu? Sim. Tem uma galera aí que andou de helicóptero e de avião. Fazendo 8 cidades por dia, né? Eu Aí fica fácil, né? rodava 8 horas para a Vitória da Conquista, para ter 3.200 votos, que eu tive que agradeço muito a turma lá de Vitória da Conquista, para ter 3.200 votos. Mais 8 horas de viagem para ir, 8 para voltar, na BR-116, carreta 3x2, entendeu? Uma carreta atrás da outra. É pesado. Entendeu? E você precisa de gasolina, precisa dormir, precisa de um hotel, Precisa de pessoas para precisa de trabalhar, um motorista equipe. para dirigir, você ir ali morrendo, tentando descansar, você precisa de um fotógrafo, você precisa de um monte de coisa. Essa suplência aí pode virar mandato, né, João? E isso custa dinheiro, entendeu? Então, dependendo do tamanho do dinheiro que você gasta, eu tô falando nisso, não tô falando de compra de voto. Gasta dinheiro na movimentação política que você precisa fazer. Mas você é economista, você sabe fazer isso. Fazer para o cantinho, não sei o quê, depende da quantidade de votos. Garanto para vocês. Eu fui dos que teve votação acima dos 40 mil votos aí. Um dos que gastou menor recurso. E pode fazer e pode as assumir o contas mandato, e hein? tal. E Então, pode assim, assumir o mandato. Mas por quê? Porque o nosso intuito era uma campanha de identidade política, convencimento, tá? Convencer as pessoas e fazer com que o voto replicasse. Tive 45.037. Sua história dentro do partido mudou depois dessa eleição? Mudou muito. O cara já lhe olha assim, né? Esse cara tem 45 mil votos. Exato. Então tive 13 mil votos em Alagoinhas, 10 mil votos em Salvador. Então você manteve 13 mil, manteve basicamente sua votação de prefeito, né? 2.600 votos em Catu. Eu só tive uma vez em Catu. 2.600 votos. Fui o segundo mais votado em Catu. Só perdi para um candidato da cidade. E o prefeito não me apoiou. Só um companheiro lá, vereador, e mais um ex-vereador. O prefeito lá é PT, né? É PT agora, mas ele na época não era. Tive 2.200 votos em Feira de Santana. Tive 1.300 votos em Entre Rios. Mas quem pede voto não é prefeito, é vereador que corre atrás. 3.200 votos lá na região de Vitória da Conquista. Entendeu? Então tive voto em 200 e tantas cidades. Você hoje é segundo suplente, vai virar primeiro suplente, corre o risco de assumir? Perdi a primeira suplência por conta, sabe de quantos? Quantos? 21 votos. 21 votos. 21, não é 210, mas 21. Se você tivesse esses 21 não, votos 21 aí, se você tivesse esses 21 você entrar agora em fevereiro, não, né? entrava agora em fevereiro. Quem vai entrar agora em fevereiro é Marcelino, grande deputado. Teve esses 21 votos acima do que eu, mais do que eu. Paulo Jackson deve virar conselheiro do Tribunal de Contas. Sim. Renuncia o mandato. E aí Marcelino entra, eu fico na primeira suplência. E não vai ter nenhum candidato, nenhum deputado lá que vai sair para... Não, a próxima vaga que tiver, a primeira oportunidade que tiver, em tese sou eu. Sim. Em tese não é difícil ao longo dos 3 anos assumir. É normal essa... Sim. Movimentação de suplentes. Sim. Se eu não me engano, na legislatura passada assumiram até o 8º suplente. Sim. Por vários motivos. Sim. Gente que vai para o TCM, gente que vai para a secretaria. Vai para a secretaria, principalmente, gente que vira prefeito. Então, é normal acontecer isso. Então, se rolar, a compromisso firmado. A primeira entrevista que eu vou dar vai ser aqui. Opa! Agora foi. Aí, ó. Agora eu sei. Fala ali pra câmera. Assumir, a primeira entrevista que eu vou dar é no Liga da Política. Já tá resolvido. E como é que foi essa campanha de 2022? Jerônimo, um desconhecido para o público geral, não para vocês dentro do PT. Como é que foi fazer campanha para ele? Jerônimo, eu gosto muito de Jerônimo porque ele é muito técnico, muito competente, muito inteligente, certo? Ele conhece, ele pega fácil as coisas. E eu já tive a oportunidade de ver isso. De coisas que ele não dominava tanto assim, mas ele instala assim e ele pega, compreende. E ele também tem uma dinâmica assim, de trabalho muito intensa, muito comprometido com o serviço público. Serviço público é algo que tem que ter compromisso muito intenso, certo? Não dá para ser o serviço público de 8 às 18, de segunda a sexta, sábado e domingo estou de folga, não funciona. O meu bico entra num negócio desse, é de domingo a domingo, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, dedicação 100% exclusiva. O cara vai ter problema se é casado com a mulher, se a mulher é da política, vai ter problema com o marido, vai ter problema com os filhos, vai ter problema com a mãe, porque a política e o cargo lhe consomem. Sim. E quanto mais você se dedica, ele lhe puxa. Ele quer mais de você. Se você dava 10 horas,
ele passa a querer 12. Por quê? À medida que você vai sendo eficiente, Sim. a sua eficiência pede mais de você. Digo isso com toda clareza. Então, Jerônimo, nesse aspecto, ele é muito dedicado. Eu já fiz reunião com Jerônimo sábado. Dia de sábado. E o povo não sabe que o governador está dia de sábado fazendo 3 horas de reunião para discutir problema da sociedade. Sim. Não disse, porque também todo mundo é humano, precisa descansar, né? Ninguém aguenta. Eu não sei nem como é que o cara consegue. Porque também chega uma hora também que a cabeça tá pesada. De coisa. Acontece isso comigo. Esse final de semana mesmo eu parei e o povo deu uma parada aqui porque eu tô cansado. Então, isso é... Isso sem mandato, né? Sem mandato. Sem mandato. Eu tava cansado. Então, acontece. Então, assim, Jerônimo tem essas qualidades todas. Eu acho que, claro, a vitória dele foi por conta que eu acho que em dado momento ele transmitiu e transferiu isso para os apoiadores, principalmente em um primeiro momento, e em um dado momento para o conjunto da sociedade. Agora, claro, é uma vitória também a partir do histórico que o PT fez no estado da Bahia. A partir dos 8 anos de Wagner, depois dos 8 anos de Rui. Então, isso deu uma tranquilidade ao povo de dizer, pô, isso aqui tem que continuar. E uma coisa que eu acho positiva aqui, para mim aí é uma coisa que é um diferencial do PT no Brasil e aqui na Bahia, para dar aula. Se você for fazer uma pesquisa aí em município, estado, e que a gente foi obrigado por uma necessidade, aí porque o cara é ponto fora da curva, que é Lula. Lula não tem como comparar Lula. Os outros mortais a gente até compara. Mas Lula eu não vou fazer a comparação com ele. Mas se você for fazer uma pesquisa nos que exerceram cargos eletivos de executivo do PT no Brasil, você vai ver uma coisa que é o seguinte. Você foi prefeito de uma cidade, 8 anos. Fez um bom governo. Entrou eu no seu lugar. Ganhei a eleição. Continuo o PT. Faço meus 8 anos, também é um bom governo. 8 anos depois, o que é que acontece? Você volta. Aí você ganha a eleição de novo. Você faz mais 8 anos de um bom governo. E depois o que é que acontece? Volta eu de novo. Fica alternando esses 8 anos. Isso, para mim, é um erro que a gente precisa superar. O PT não pode ficar cristalizado em 1, 2 lideranças. E a Bahia deu um sinal para o Brasil. Ganhamos com Wagner, veio o Rui, agora Jerônimo. É possível fazer, né? É possível. Não precisou que Wagner fosse o candidato para ganhar, como era a ideia original inicial. Então, acho que isso foi um negócio fantástico. Porque e é o que tentamos construir em Alagoinhas. Pô, não tem necessidade de José voltar a ser prefeito. Sim. José largar o mandato de deputado federal para ser prefeito. Então, o cara está com o mandato... Vamos construir outra liderança. Vamos apostar no novo. Não dá para ficar um ping-pong. Hoje sou eu, amanhã é você. Hoje sou eu, amanhã é você. Ou então, quando acontece o seguinte. Eu, PT, 8 anos, governo. Aí deu uma zebra, como já aconteceu em outras cidades. Perco a eleição, não consigo emplacar o sucessor. O sucessor fica. Aí, geralmente, o sucessor até leva 8 anos. Quando volta, é o cara que saiu. Ou seja, o partido de uma liderança. Você não consegue construir novas lideranças. Agora, então, né? Eu acho que isso é uma coisa que o PT precisa. E na Bahia, a nível de Estado, eu acho que a gente deu um senhor recado. Né, é possível, sim, construir várias lideranças. E Jerônimo, hoje, essa nova liderança, que mesmo com 1 ano, na minha avaliação, não é porque eu sou do PT, mas digo para vocês, para mim, Jerônimo está aprovado. Mostrou que tem capacidade de governar um estado como a Bahia. Já tirou uma pergunta minha, mas eu quero saber dessa reunião aí de 3 horas, rapaz. 3 horas o papo deve ter acontecido. 3 horas, não agora, não. Eu quero 3 saber horas de reunião sábado. Quantas horas ou quantos minutos aí foram dedicados à eleição em Alagoinhas? Pouca coisa, inclusive. Nós discutimos... Mas já chegaram no consenso lá? Vai ter um candidato só? Como é que vai ser? Querendo jogar um palitinho, querendo jogar... Como é que tá hoje? Como é que tá hoje o cenário? Você, Gustavo assim, Carmo... Eu sou pré-candidato do PT, sim. Gustavo é pré-candidato do grupo do prefeito. Agora, nós queremos... Uma unidade. Unificar. Por quê? Porque nós queremos enfrentar o Paulo César. Sim. Porque senão pode acontecer o que aconteceu... Em 2016. E 2020 também. 8 e 16. É 8 e 16. 8 e 16. E 20 também. Não, 20 não. 20 não. Porque a gente não tinha aliança construída com eles. Sim. Não tinha. A gente lançou nós mesmos. Mas você e José Hildo romperam. Se você e José Hildo tivesse... a gente tava junto. A gente tava separado 16. Sim. 20 estavam juntos. José Hildo me apoiou em 20. Sim.
Então, aí, assim, a gente quer unificar. Como é que tá essa conversa lá? Não, acho que tá andando. Acho que o PT tá compreendendo bem esse momento. É possível de a gente construir sim uma unidade. Agora, inclusive, acredito que até o final de fevereiro a gente anuncia uma aliança. É porque toda hora Gustavo solta uma nota dizendo ele é o candidato a prefeito. Aí Não. você vai e solta uma nota. Não, você ainda não abriu Ele tá mão. fazendo O papel dele. o papel dele. E eu faço também o meu. Assim, agora a gente está conversando, se entendendo, dialogando. E não é uma aliança eleitoreira. Sim. Vocês estão construindo. É uma aliança estratégica, Como é que é seu diálogo com o Gustavo lá? política e de construção a partir de um programa de governo. A gente Como é seu diálogo com ele? Ele excelente. estava secretário de Educação, né? Excelente. A gente diz o seguinte, ó. O governo novo, fruto dessa aliança, Sim. seja eu, seja ele, não pode ser continuidade do governo Joaquim. E não será, tem que ser um novo governo. Isso já está sentenciado. Tem que ser um novo governo. Por quê? Porque nós temos críticas ao governo Joaquim. O PT foi oposição ao governo Joaquim esse tempo Sim. todo. Então, Não, se não pode ter continuidade. não pode ser continuidade. Nós temos problemas que a gente pontua. E nós E queremos. Gustavo está disposto a isso? Está disposto. E nós queremos um governo baseado no programa de governo. Infelizmente, a sociedade não valoriza programa de governo. Sim. Programa de governo. Um papel, um documento qualquer, um PDF item qualquer. Obrigatório para você fazer registro de candidatura. Para registro de candidatura tem um monte de coisas que são obrigatórias. Entre eles está lá. Você tem que apresentar um programa de governo. Se você não apresentar, você não resiste à candidatura. Eu acho que tinha que ser além. Eu acho que para o cara ser reeleito, ele tinha que cumprir o plano de governo dele. Ele só poderia ser candidato à reeleição se ele cumprisse o que ele falou ali. Em 2016, eu digo para vocês, depois até eu lhe mando. Vou lhe mandar em PDF para você. Nós fizemos um senhor programa de governo. Com pé e cabeça. Com norte. Com o que é possível ser feito. Pensando a cidade como um todo. Então Todas as áreas possíveis de serem pensadas foram pensadas nesse programa de governo. 44 páginas. Alinhadas. Sintonizadas entre si. Joaquim, prefeito, que ganhou a eleição, registrou o programa de governo dele de 3 páginas. Eu sempre faço isso em toda eleição. Eu baixei o programa dele, baixei o programa de Sônia Fontes, baixei o programa de todo mundo. E aí, peguei o programa de Joaquim. 3 páginas? Se eu achar, eu lhe mando também, vou lhe mandar. Vou dizer que eu não estou mentindo. Joaquim não precisa comigo não, viu? Mas Não, Joaquim, não fala um negócio desse, não. Eu fiz 44 páginas. Pense em uma área. Imprensa. Estava no programa de governo. Relação com a Câmara de Vereadores. Estava no programa de governo. Relação com as associações, entidades, sindicatos, não sei o quê. Programa de governo. Relação com o servidor. Programa de governo. Não é só um negócio de saúde e educação, não. Há coisas que você... esse cara não pensou nisso, não. Duvido que ele tenha pensado nisso. Captação de recursos. Programa de governo. Orçamento. Programa de governo. Acredite, 44 páginas. Aí eu baixo os meus concorrentes e o vencedor, 3 páginas. 2,5. 2,5. Ainda Aí com eu foto. imprimi, Isso com foto, né? Eu cheguei a imprimir. Eu acho que eu tenho esse arquivo. Eu imprimi para dar uma lida, para ver o que o cara está propondo. Acredite, cara. Que não foi ele que fez isso, claro. Não. Foi um assessor. O cara pegou e fez o seguinte. O cara que deve ter feito isso, né? O que a gente faz é só fazer isso, você vai ver que é assim. Você abre lá o computador, vai no Google, pesquisa. Modelo e plano de Não. Né? Educação pública. Aí vai aparecer um monte de coisa. Aí ele, é isso aqui. Ele pega o mouse, Copia. cola em um outro. Rapaz. Aí ele foi para saúde. Aí, pô, isso aqui é interessante. Copia. A depender até plástico, Colou. né? Dependendo Veja da onde ele só, copia. não, mas veja só. Olha por que eu tô dizendo isso. Aí ele Isso saiu. agora de 2020? Não, 16. 16. Saiu colando 2,5 páginas. Transformou um arquivo em PDF. Isso. TRE. Aí eu baixei, imprimi. Por que eu estou dizendo que foi assim? Porque a fonte da saúde era a fonte 12. A fonte da educação era a fonte 14.
A fonte da saúde era, que eu não sei, Arial. Sim. A fonte da educação era... Times. Nem formataram o arquivo? Não. Meu Deus. E quando você cola da internet, E assim ele dá foi essa eleito. diferenciação. E assim ele Vem foi da eleito forma- Vem prefeito. da forma que você copiou. É. Então, um texto era assim, o outro era assado, Gente. o outro... E assim ele foi eleito prefeito. O meu amigo, 2016 era a época da Olimpíada. Eu sempre gostei da Olimpíada. A Olimpíada do Japão. Pode pesquisar isso, eu não estou enganado, para não queimar a língua. Que os jogos eram à noite, tudo era de madrugada, enfim. Adoro assistir um jogo de Olimpíada, de basquete, de vôlei, por aí vai. Aí eu peguei uma mesa, televisão, ligada aqui na Olimpíada, com notebook aqui, e ó, Página em branco. Trabalho pra dentro. em branco. E aqui tá uma paradinha, jogo do Brasil, jogo do atletismo. Peraí, deixa eu ver se esse cara vai bater o recorde agora, dá 100 metros. Deixa eu ver aqui se sacando o tal do, o nome do jamaicano. Ah, Usain Bolt. Bolt. Usain Bolt. É isso. Não, agora é pouco, o cara, pá, uma bala, pá, arrebentou uma o recorde, flecha. botou o recorde pro espaço. Aí eu voltava pra cá. Ó. Acredite, 3, 4, 5 noites assistindo a Olimpíada, de eu parar 6 horas da manhã. Aqui, ó. Pesquisando, Pensando. pensando, mas construindo com sintonia. E lembrando, anotando aqui, ó. Porra, esqueci disso aqui, peraí, eu tenho que falar sobre isso aqui. Não, eu tô falando sobre isso, mas para ter sintonia tem que escrever isso aqui. 44 páginas. Estou curioso, quero Aí, conhecer. ó, mandei pro TRE. Pronto, tá aí. Ó. Então você já, Lhe garanto. você já tem um esboço Eu então vou pro... atestar aqui com todas as letras e me perdoe os que foram candidatos a prefeito. O mais completo programa de governo já Você só vai apresentado atualizar, na então? eleição de Alagoas. Você só vai atualizar então para a Pois campanha é. agora de 2020? Mais completo. Então, eu fiz questão de fazer isso. E dizer, e nos debates, eu defendi cada ponto do programa de governo. E dizer que isso aqui que eu estou propondo dá para fazer. E dá para fazer porque eu vou mudar isso aqui, isso aqui. E nunca fui contestado por nenhum dos meus adversários. Deveria ser assim a política. Mas não é. O cara copia um negócio aqui, o cara não vai cumprir nada. Nada. É só para cumprir o Porque tem que TRE. Só. Aí depois ele vem com a cabeça dele, achando que ele vai resolver o mundo. Resultado, não resolve, caos, crise, e depois o povo diz, é tudo igual, político. Não, me tire dessa lista aí, porque eu não sou tudo igual, não. Essa vala comum aí, pode me tirar. Agora, Radiovaldo, você foi testado recentemente, 45 mil votos, com 13 mil votos lá em Alagoinhas. Está nessa negociação com o Gustavo para ver quem vai, né, compor. Mas esse processo passa também pela eleição de 2022, em que você foi testado. Não passa? Passa. Ou o acordo é de quem tiver melhor agora? Ah, não passa. Não. É na pesquisa. tem. Vocês vão É estão a botando A na gente pesquisa quer o que é seguinte, melhor. a gente quer ter um sentimento... Qual critério? Qual critério que que vocês o vão usar? eleitor veja quem tem melhor potencial na pesquisa. Pesquisa. É, Pesquisa. porque é o seguinte, Mas você eu já não foi vou testado aqui, agora recente. eu não vou questionar a capacidade de Gustavo, muito pelo contrário. Pessoa competente, já foi secretário, secretário de Educação, advogado, um cara... Não tenho nada contra Gustavo de forma nenhuma. Mas você já mandou rodar a sua, né? Nós estamos rodando pesquisa, estamos Sim. avaliando e vamos avaliar para ver como é que isso vai ficar depois do Carnaval. Depois do Aí, carnaval, então, quem- seu A nome. nossa ideia é Quem que sair depois, primeiro- agora em fevereiro a gente anuncia. Quem sair em primeiro vai ser prefeito, o E segundo vai mais ser algumas vice, que não necessariamente. ou vai apoiar? Não necessariamente, mas principalmente formar aliança. Claro que tem outros elementos a serem analisados, né? Como, por exemplo, leque de aliança. Sim. Quem conseguiu montar ou estabelecer um leque de aliança maior, Mais partidos, né? mais partidos. Então tem vários fatores, mas nós queremos construir algo O que PT não se- seja um dando rasteira no outro. Sim. Porque se a gente construir um processo que seja eu desconfiando de você, você desconfiando de mim, ou eu tentando lhe dar uma rasteira, você tentando me dar uma rasteira, isso não se sustenta lá na frente. O processo tem que ser firme, sólido e que garanta sustentabilidade futura. Que a gente, de fato, possa governar para ser diferente. Exatamente. Se não for para a gente governar, para mudar a realidade de um país, de um estado ou de uma cidade, velho, deixa quem tá aí.
Eu só coloco meu nome se for para transformar. Se não, se for para ser um deputado estadual igual aos outros, não precisa de mim. Tem um monte de gente aí. Radiovaldo, falando em quem está aí, você disse agora há pouco que o atual prefeito está com a faca no pescoço. Queria que você fizesse para a gente uma avaliação da gestão dele, quais são os pontos em que ele mais tem errado, na sua opinião. Primeiro ponto, saúde. A saúde é o ponto hoje muito questionado na cidade, principalmente porque ele tem um elemento que acaba impulsionando isso. O cara é médico. É onde não devia falar. Imagina o cara é engenheiro e é prefeito da cidade. A todas as obras da cidade dão problema. Pô, velho, justamente o cara que é engenheiro só dá problema em obra. A área dele, né? A área dele. É o que o cara conhece. Então, essa questão da saúde é muito forte. Até porque quando ele ganhou em 2016, Paulo César estava muito ruim na saúde. E ele vinha num discurso de... a expectativa era essa. Agora a saúde é outra, meu amigo. Eu sou médico, eu vou melhorar esse negócio. E acabou isso não correspondendo. Mas lá teve Então, policlínica, faculdade de medicina e nada disso mudou a realidade? Não mudou. A saúde pública de Alagoinhas hoje vive muitas cobranças, muitas O Dantas críticas. Bião, que é estadual, ainda Certo. continua E, com claro, problemas? o Bião é estadual. Mas o Bião funciona com deficiência também acaba- muito por conta da responsabilidade municipal. Sobrecarga. Por quê? Sobrecarga. Porque aí eu vou voltar à discussão do público. Saúde pública agora. O médico do Bião é o mesmo médico do São Rafael. É o médico do Aliança. E por que o Bião não funciona? Ou funciona mal, as pessoas cobram? Ou aqui o Roberto Santos. O médico do Roberto Santos terminou a jornada dele, pega o carro e estaciona no Aliança. Aí o cara diz, poxa, o Aliança é uma coisa de louco. Sim, mas o médico é o mesmo. O enfermeiro é o mesmo. Não tem médico que só é do Roberto Santos e médico que é do Aliança. Agora, tem uma diferença gritante. Eu sempre comparo com ônibus. Você tem um ônibus de 40 lugares. Ar-condicionado, ônibus novo, beleza. Aí o ônibus de 40 lugares tem 20 pessoas ocupando as poltronas do ônibus. Porra, dá para cada um ir numa fila sozinho. Maravilha, reclina a poltrona, ar-condicionado a pleno vapor, até manda... Não, diminui um pouco aqui, tá frio demais. Tá tudo beleza. Mas esse mesmo ônibus, com o mesmo motorista, também motorista de primeira, na próxima parada, aumenta para 40. O ônibus já tá ali, beleza, mas tá com 40. Parada seguinte, esse ônibus vai para 80. Não dá. Aí, meu amigo, Praticado. é o cara sentado no colo do outro, empurrando, segurando em cima do motor. O motorista não começa... O ar-condicionado já não rende. Não, o ar-condicionado não resolve mais. O motorista que dirigia bem, agora tem duas pessoas em cima dele, imprensadas, ele começa a errar a curva, cai no buraco. Você tem razão. Pois bem, o ônibus de 20 lugares é o Aliança. O de 80 é o Roberto Santos, é o Dantas Bião. Atende além da capacidade. Porque no Aliança só vai quem tem plano. No outro vai... É porta aberta, inclusive para quem tem plano. Quem tem plano... Porque quando o cara bate o carro num poste, que a saúde chega, ninguém fica qual o plano de saúde aí do motorista para ver se eu levo para a Aliança ou para o São Rafael. Meu amigo, direto para o Roberto Santos ou para o Dantas Bião. Sim. Depois é que a família chega, não, vamos levar para a Aliança, porque o cara tem saúde Bradesco. Sim, é isso aí. É ou não é assim? Então, quem recebe a carga é o público. Aí, o caso de Alagoinhas, então. Alagoinhas. Saúde, então, você falou. O Bião recebe toda a carga. Sábado e domingo agora. O cara tomou uma topada na rua. Vai pra onde? Bião. Caiu da moto. Arranhou o joelho. Bião. Mas o Bião é um hospital de alta e média complexidade. Não era para atender o joelho arranhado, nem a topada na rua. Mas não tem pra onde ir. E o cara tá com o joelho arranhado. Sim. Bião. Aí o médico do Aliança, que faz uma cirurgia de 8 horas, vai cuidar do joelho do cara. Sobrecarrega. Então, esse é um problema. A gente tem uma deficiência, né, estrutural que precisa ser corrigida. Então, eu acho que esse problema é um problema sério. A gente tem também problemas com infraestrutura. Transporte lá continua? Transporte, nós estamos numa crise, a maior crise da história de Alagoas. Aumentou? Não, a maior.
maior da história. Aí não tem comparado nenhum prefeito. Nenhum. É a maior crise do transporte público da cidade. Crise violenta. O prefeito tentou, fez de tudo, tem tentado, mas não consegue ainda resolver plenamente. Temos problemas também com orçamento. Certo? Eu acho que é um problema com orçamento muito significativo. Problema também com enchentes. Segurança, como é que tá? Também, a Alagoinhas, naquele Fórum Nacional da Segurança Sim. Pública, saiu com um número alarmante. Foi a 25ª cidade mais violenta do Brasil. Não foi da Bahia, não, é do Brasil. Ou se isso é melhor você modificar a pergunta. Quem é que está prestando? Qual a área que está andando em Alagoas? Não, eu acho assim, tem esses problemas, né? Porque você fez um plano de governo ainda que não está Verdade. Não, tudo isso que eu tô falando, eu já disse. Foi mais de 3 páginas, viu, Ari? Foi mais de 3 páginas, viu, Ari? E tal. Não, você é bem ativo nas rádios lá e já sempre falei, fala. E já como falei. você falou, quando você fala, ninguém contesta. Não, porque eu não estou mentindo. O que eu falei não é mentira. As pesquisas, inclusive, que avaliam as áreas do governo, apontam isso que eu estou dizendo. Porque é o que a cidade fala. Sim. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter uma mudança de gestão. Alagoinhas, a gestão, eu considero ainda muito atrasada. É a forma Se eu como fosse é feito. classificar a gestão de... Eu estou falando, não é a gestão, inclusive, não é do prefeito. Sim. Eu estou falando da gestão pública do município de Alagoinhas. Se eu fosse classificar a gestão, eu diria que Alagoinhas está na primeira metade do século XX. A gente não virou ainda nem para a segunda metade, Sim. quanto mais o século XXI. Sim. Eu não acredito que gestão que não aposte na inovação. Gestão tem que Muito ser uma engessada, coisa, né? Tem que ter inovação, Isso. tem que ter renovação, tem que ter revolução tecnológica, certo? Gestão tem que ser algo moderno, gestão tem que ser eficiente. Se você não tiver esses elementos numa gestão pública, quem vai pagar a conta é o povo. Como sempre. Tem que ter planejamento. Não tem gestão sem planejamento. O prefeito não pode chegar hoje, sentar na cadeira, e aí, pessoal, vamos fazer o que hoje? É preciso ter planejamento. Eu acredito no planejamento, acredito na eficiência, acredito no servidor. Mas Joaquim não fez um negócio de um livro? Não tinha um livro, um planejamento de Joaquim fez? Rapaz, Um negócio eu nunca vi esse bonito. livro, não me É um mostraram. negócio bonito, Esse rapaz. livro Mais aí, de quase 200 páginas de um planejamento. Não um me negócio. mostraram. Eu lembro porque quando eu tava lá eu vi esse negócio. Não vi. Capa bonita, Não, revista. acho que Ave Maria. tocaram lá em algum lugar. Mas você e não leu? deixou. Li, claro que eu li, fui eu que imprimi. Então não deixaram ninguém. Não, eu achei que só fosse o livro. Não, a não, capa fui aí. eu que imprimi. O Não, livro. porque de fato teve discussão. Se Não pensou, deixaram se ninguém ver. pensou. Não, Eu ninguém acho viu? que a gente... Oh, meu Deus. Oi, eu achei que fosse a capa e o livro e as 2 páginas que você falou. Então, velho, gestão tem que ter Planejamento. planejamento. Então ele não seguiu, na verdade, o planejamento que ele Tem que ter fez. Porque planejamento. Planejamento ele fez. E aferição desse planejamento. Isso. Cumprimento desse tinha tudo planejamento. isso. E correção do Tinha planejamento. tudo isso. Só não fez o que Adequação, né? O Dependendo. planejamento tem que planeja, ser mas não corrigido. executa. Não Surgem obstáculos no meio do caminho e você tem que desviar dos Isso, obstáculos. Isso. Entendeu? Então, se você não tiver esse olhar, essa sincronia... Não pode estar engessado. Outra Gestão coisa, pública. gestão Mas, pública às vezes, não pode ter acomodação política. Quando você começa a acomodar politicamente, você mata a gestão. Porque eu tenho que botar fulano porque é indicação de Beltrano. Eu tenho que botar ciclano porque é cabo eleitoral Isso de não sei acontece quem. muito na Alagoas? Não, acontece de Oiapoque ao Chuí. É efetivo? É tipo concursado? Não, A pessoa é nomeada e Não, acha que é os nomeados concursado. são famosos cargos de confiança. Isso não é só de Alagoinhas. Sim. Brasil Sim. acontece isso. Esse é o problema da gestão, porque você acomoda. Eu tenho que botar fulano, Sim, porque engessa a fulano, máquina. aquele cara é cabo eleitoral bom. Mas, bicho, o cara não sabe IA com Z. Não, Sobre aquela área. mas é cabo eleitoral. Ele tá lá Ponto, porque ele é cara. sobrinho de alguém. É, sobrinho de alguém, parente do vereador, parente do não sei o quê, do secretário. Eu Aí, resultado, entendo perfeitamente o que você o tá cara não manja nada de saúde, não manja nada de educação, não manja nada de infraestrutura, nada. não anda mais de nada. Resultado, Nada. a gestão não anda. É. Porque as pessoas que tinham que manjar, não manjam. Entendeu? Ou não tem poder Eu pra não manjar. sou contra a você fazer acomodações políticas desde que Não interfira no processo. as pessoas tenham competência para tal. Para ocupar aquele cargo.
Então, velho, bicho, eu preciso de um engenheiro com especialização em estrutura, pá, não sei o quê. Não, eu tô lhe trazendo aqui um técnico de agrimensura. Não, velho, eu quero um engenheiro. Me traga um engenheiro, que esse cara aqui eu boto no outro dia. Porque eu vou cobrar desse cara como engenheiro. Não quero um técnico. Mas eu só tenho um técnico, então, meu amigo, eu vou ter que ir atrás de um engenheiro com outra pessoa. Eu gosto, Radiovaldo, de fazer futurologia. 1º de janeiro de 2025, você prefeito, pegou a caneta, o que você faria em Alagoinhas? Porra, velho, pergunta difícil você me fez. Mas eu faria o seguinte, eu ia tentar fazer medidas e ações que trouxessem a gestão para o século XXI. Porque qualquer outra ação que eu vou fazer, de cumprir inclusive o programa de governo, só funcionará se a gestão funcionar e se modernizar. Entre elas, fazer uma reforma administrativa. Certo? Tem muita secretaria hoje? Não, eu acho que não é ter muitas, mas tem coisas que estão ultrapassadas e tem coisas que não estão contempladas. Certo? Você precisa modernizar a gestão. Eu faria uma ação no sentido de modernizar a gestão e tornar a gestão eficiente. Né? A gestão pública precisa... O povo tem pressa. A gestão pública tem que ser rápida. Não dá para ter uma gestão pública lenta, em que as pessoas esperem tanto tempo para que algo aconteça, em qualquer área. Eu uso muito a Petrobras. Quando eu entrei na Petrobras, eu vi a Petrobras fazer coisas que somente a Petrobras faria. Nenhuma empresa privada faria. E lá na Petrobras a gente aprende uma coisa quando a gente entra, o seguinte. Quando a Petrobras quer, ela faz. Tem que botar um cara na lua? Nós vamos botar. Não tem energia não naquele local que eu preciso explorar petróleo? Nós vamos botar energia. Não tem estrada? Nós vamos fazer. Preciso de um lugar para pousar helicóptero? Nós vamos fazer um helicóptero. Preciso de um local para pousar avião? Nós vamos fazer uma pista de avião. Quando a Petrobras quer, ela faz. E eu tenho 300 exemplos para dar para vocês, velhos e novos. A Petrobras explora o petróleo no Amazonas, em uma região chamada Urucu. Esse campo foi descoberto, o maior produtor de gás em terra hoje no Brasil. 20 milhões de barris de metros cúbicos de gás por dia. Urucu chama Urucu porque tem o rio Urucu. Aí a Petrobras sempre dava o nome aos campos de acordo com a região onde é descoberto. Foi feito uma Mata Cerrada. Já fui lá uma vez. Você vai para Manaus, você pega um avião, 1h30 de avião. Ainda? Não é de carro, não. De avião, 1h30. Mata de um lado, mata do outro, não tem cidade, mata fechada, mata. Isso na época que eu fui, com tanto desmatamento. Chegando perto da Colômbia já, então. Pois é, mata fechada. Aí você pousa em Urucu. Mas quem criou a pista de pouso em Urucu foi a Petrobras. Não tinha nada. Energia, internet, telecomunicação, aeroporto, hospital. A Petrobras fez tudo. Porque quando a Petrobras quer, ela faz. Precisa fazer? Vamos fazer. Esse tem que ser o parâmetro da gestão pública. Se o povo precisa de uma estrada, vamos fazer a estrada. Precisa de um hospital? Vamos fazer. A rua, o esgotamento sanitário? Vamos fazer. Por que a Petrobras faz isso se o serviço público não consegue fazer? Se a Petrobras, inclusive, é pública. Então, quando eu comecei a trabalhar lá na região de Entre Rios, para não ir muito longe de Urucu, tinha um campo chamado Alvorada, pertence ao município de Esplanada. Eu cheguei em Alvorada em 1986. Não tinha nada. Mata. A Petrobras descobriu petróleo nesse campo. Pô, e agora? Estrada, vamos fazer. Energia, vamos puxar poste, botar energia elétrica. Água, vamos botar. Tratamento de esgoto, vamos fazer. Instalações, vamos botar. Pronto, tá lá Alvorada hoje. Parece uma cidade. Não foi o poder público que fez diretamente, foi a Petrobras. Então, eu acho que eu sempre comigo nos meus... Porque a gente deita na cama e a gente começa a sonhar, né? Às vezes de olhos abertos e de olhos fechados. Então, nos meus sonhos, eu sonhava com isso. Velho, quando a gente chega na prefeitura, nós vamos fazer. Nós vamos mostrar que o poder público tem capacidade de fazer. Que é possível fazer. E o cidadão vai ver
que é possível fazer. Independente, sendo você ou Gustavo, a mentalidade tem que ser essa. Tem que ser essa. Então, primeira atitude, mudar a concepção da gestão pública de que é possível fazer. Aí, aquele slogan do Obama, né? Sim. Yes, we can. Nós podemos. Então, o poder público pode fazer. Meus amigos. Que aula. O homem tá preparado, viu? Eu também. Tá Eu preparado. não tenho dúvida disso, não. Eu acho que vai ouvir muito ainda. O homem não quer fazer política, 45 mil votos. O homem não quis fazer política, fez campanha em casa. O vereador mais votado de Alagoinhas. Mas às vezes Então, dá certo, assim, Às vezes, não. Mas o homem também diz, não quero, mas não para de trabalhar. Não tem mandato, mas não para de Não, trabalhar. meus filhos reclamam todos os dias, né? Porque não tem um tempo. Já vou sair daqui, já tenho uma atividade. Volta para Alagoinhas hoje? Não, tenho que correr trecho aqui em Salvador, mas correndo trecho todos os dias. Maravilha. Aí Lula, nós vamos, quando vocês estiverem acompanhando o programa, vai ser agora no próximo dia, vai 17. ser agora, hoje, que horas é o programa? O programa vai ser na sexta-feira, a gente já gravou. Vai ser na quarta-feira que o Lula vai estar aqui passando. Não, Lula vai estar aqui Lula vai estar aqui quarta-feira, mas Lula vai estar em Abreu e Lima, Sim. lá na refinaria Abreu e Lima, na Relan, não, na Quinta? Abreu e Lima, lá em Pernambuco, Sim. anunciando Aí você vai. a duplicação da refinaria. Aí você vai para lá, Pernambuco. Duplicação. A refinaria produz hoje 110 mil barris de petróleo por dia. Produz principalmente diesel. Agora vai dobrar a capacidade de produção. Nós vamos para uma refinaria de 250 mil barris de petróleo por dia. Produzindo diesel para diminuir nossa dependência externa do diesel. Que a gente ainda somos um país importador do diesel. Porque o Brasil não produz diesel suficiente para atender as suas demandas internas. Então a gente precisa aumentar a nossa capacidade de refinar o diesel para depender, importar menos e diminuir o nosso problema com relação ao preço internacional. Sim. Então, ou seja, isso é que é importante. Sabe quantos empregos vão ser gerados na Abreu e Lima durante a construção? 5 anos. 30 mil empregos. Maravilha. Novos empregos. Então, a gente precisa disso no poder público. Né? Medidas que garantam gerar empregos, melhorar a qualidade de vida da população, mais saúde, mais educação pública, saúde pública, dar oportunidade às pessoas de todas as classes, principalmente das classes que não tiveram tanta oportunidade, os seus pais como os meus, na vida, de agora poderem fazer um curso universitário, fazer um mestrado. Aí, velho, eu tô super feliz, veja só, eu que sou filho de pais que, meu pai não fez universidade, minha mãe não fez universidade, minhas avós, então, nem sonho. Né? Eu tenho um filho que vai fazer agora mestrado. Mestrado numa instituição pública disputada a pau, lá no Amazonas. Sim. Então, quer dizer, isso me deixa feliz, de saber, né, que a educação, como eu disse aqui no início, liberta. Né? A educação cria alicerce seguro para as pessoas. Então, eu fiquei muito feliz dele ter passado, vai começar agora, vai ficar longe um tempo, mas eu vou poder bater Volta maior. E dizer, poxa, velho, tem um filho que fez mestrado. Né? Radiovaldo, a gente combinou 1 hora e eu acho que já tá chegando quase 2 horas. 2 horas. Viu? Rapaz! O papo rodou que foi uma maravilha, mas é bom assim. Meu querido, eu queria lhe agradecer Pô, muito, 2 muito, horas, muito. velho. Você me disse que era 1 hora, você me Eu deu falei, enrolado aí. danado. Você é cheio de história pra contar. E quando o papo é bom. Não, 1 horinha a gente faz. 1 horinha a gente faz. Quase 2 horas a gente levou aqui. Mas a é gente isso. chega na meta, a gente dobra a meta, entendeu? Tá vendo? É exatamente assim. Meu querido, suas considerações finais. Queria lhe agradecer por estar aqui. Eu agradeço. Falei tanto que eu nem percebi que passou 2 horas. O que eu falo? Maravilha. Sindicalista fala com Bom, Não, mas o papo quando é bom foi flui. muito bom, foi Flui. muito Mas bom. ótimo, agradeço vocês, maravilha. Espero que vocês que acompanham o programa gostem também. Né? Continue acompanhando aqui o Liga da Política. Com certeza terá tantas outras entrevistas aí no decorrer de 2024. Já tem um compromisso aqui, viu? Se puder um azar, Vamos virar cobrar. deputado, assumir mesmo que na suplência, minha primeira entrevista vai ser aqui. Maravilha, tá tudo resolvido. Então, já vamos até agendar essa Sucesso entrevista pra aí. vocês, ano novo de paz, de saúde, de vocês da Bahia, do Brasil, do mundo que Tem suas acompanham. redes sociais também. Né? Suas redes sociais. Pode me acompanhar. Radiovaldo só tem um, viu?
Não existe dois Radiovaldo. Procurou Radiovaldo no Instagram, vai encontrar meu perfil. E procurou no Facebook, também estou lá. No YouTube, enfim. Estou à disposição de vocês. Grande abraço. Obrigado aqui a todos vocês três, pela oportunidade. Foi ótimo estar aqui com vocês. E desejo um ano de muita paz. Estamos ainda começando um ano, né? Um ano de muita paz, de muita realização, que a gente possa ter um país melhor, um mundo melhor, menos guerra, né? Que não tenhamos guerra, mortes, como a gente está tendo ainda um momento muito confuso no mundo, né? De mortes, de atrito, e que a gente possa ter uma vida de paz, de tranquilidade, de prosperidade, que as pessoas tenham fraternidade entre si e solidariedade, que é importante. Valeu? É isso aí. Obrigado aí. Tudo de bom. Pessoal, Tchau, gente. papo bom. Até a próxima, hein? Voltamos, hein?